Bom dia a todos. Obrigada pela vossa presença. Vamos dar início a mais uma sessão de mentoring, desta vez sobre os mercados da Geórgia e Arménia. Agradeço ao José Carlos Pereira, nosso consultor de Relações Internacionais, que nos vai dar aqui esta sessão de mentoring. Obrigada pela vossa presença. José Carlos. Obrigado, Cristina. E obrigado a todos pela vossa presença e pelo facto de estarem aqui connosco. Nós pedimos, não é? E eu peço desculpa por este pequeno atraso, porque a minha entrada, por vezes, a tecnologia prega-nos uma... Confirmem-me só se me estão todos assim a ouvir com qualidade, se me conseguem ouvir. Sim? Se puderem fazer um ok. Ok, perfeito. Obrigado, Fernando, que eu já vi. A tecnologia, por vezes, prega-nos aqui algumas partidas e não sei explicar como a Cristina também, né? Entrou aqui num loop o WebEx, a aplicação, pelo menos na minha entrada, portanto peço-vos imensa desculpa por isso. Só para fazermos uma pequena resenha, o enquadramento da sessão em causa, não é? Ela vai começar agora e depois teremos em contínuo, não é? Com alguma componente prática também pelo caminho, com algumas ferramentas que eu julgo que vos podem também ser úteis e agradecer, não é, à AEP pelo facto de me referenciar como alguém que posso eventualmente ajudar. Porque o objetivo dessas sessões de mentoring, embora em tempos atrás elas eram feitas num formato face-to-face, não é? Portanto, presencial, aqui não estamos a fazer isso, portanto, a dificuldade muitas vezes de estar aqui adaptado e mais personalizado para cada um de vocês pode ser um pouco mais difícil, mas estão completamente à vontade para, durante a sessão, embora no final guardemos ali 10, 15 minutos para perguntas e para, não é, partilharem aqui um conjunto de experiências que vocês também eventualmente tenham, até mais do que nós, não é, em função de visitas ao mercado e já estarem eventualmente a trabalhar com alguns dos mercados, tanto da Geórgia como a Arménia, porque são mercados que não estão para já, não é? Ou melhor, não estão tão, se me permitem, numa ótica de tendências ou highlight, não é? No radar das empresas exportadoras portuguesas. E a AEP, não só nestes mercados como noutros, tem por objetivo mesmo isso. O projeto de visação do EI da AEP é mesmo isso, até mais, hoje em dia também tem situações mais de mercados que eventualmente não tenham tanta proximidade ao mercado português, de falar sobre eles, não é? E não é agora em 2 horas que vamos passar juntos, que eu quero-vos aqui juntos também connosco, que é, vamos ficar a saber tudo sobre os mercados, mas acima de tudo é passar-vos um conjunto de informação que permita a tomarem decisões um pouco mais, o que é isto das decisões, não é? Numa ótica de uma geopolítica ou geoeconomia tão dinâmica, não é? Quando falamos de estratégia, hoje falar de estratégias a X anos para a frente é difícil, não é? Que queremos que não é difícil em função da dinâmica do próprio mundo. Portanto, é ficarem com um conjunto mais de algumas da informação que eu entretanto tenho, que já têm esse interesse e já participaram com a AEP, e outras que eventualmente tenham, ok, que era, se por acaso não estivessem não é, colocar uma questão, que tirassem o vosso som, por favor, porque senão depois ficam aqui umas interferências. Mas basicamente é isso, é de passar-vos um conjunto de dados, de informação, de coisas mais práticas, que eventualmente já tínhamos de experiência com outras empresas e que possa também ser útil para vocês em função das vossas decisões. Algumas pessoas, em função da missão que vai ser realizada em junho aos 2 mercados, não é? 2 ou 3, 4, se eu não me engano, já estão sinalizadas e já com interesse efetivo nessa mesma missão. E o objetivo desta sessão, é mesmo esse, é dar-vos mais informação para poderem depois, entre nós, o que é, está aqui a minha colega também, a Diana, alguma questão mais após esta sessão que tenham de esclarecimentos, de uma outra situação. Porquê? Porque nós temos a particularidade, neste caso a AEP, de ter consultores locais, não é? De especialistas, e que podem mais facilmente, que é uma das coisas que nós fazemos logo previamente em termos de filtro, que é validar ou não, em função do vosso interesse, do perfil da vossa empresa, de dizer, ok, faz todo sentido, conseguimos desenvolver contactos
em termos de missão, que vão muito ao encontro daquilo que vocês entretanto desejam, sejam de parceiros, sejam de importadores, sejam de distribuidores ou de alguém que entretanto seja do vosso interesse. Portanto, é muito importante vocês focarem-se qual é o objetivo, claro, não é? que desejam para aqueles dois mercados. São dois mercados com pouca expressão nas exportações portuguesas, embora ambos, nos últimos tempos, dois países têm tido crescimentos significativos, não é? Depois há aqui uma parte também da geopolítica e da geoeconomia que acho que é muito relevante, estamos aqui a falar ou discutir sobre ela, que é o facto daquilo que se passou em fevereiro de 2022, não é? Com a invasão da Ucrânia pela Rússia, fez com que o quê? Pois já, alguns países, especialmente a Arménia, têm uma diáspora que é 2 a 3 vezes mais do que a população, não é? São países na ordem dos 3 milhões de habitantes. E que com essa mudança, não é? Numa ótica de geopolítica e decisões, houve efetivamente muitos, mas muitos russos que aproveitaram o facto de, ou devido ao enquadramento de contexto que tanto tinham, de estar nestes dois países. De conclusão, o regresso ou o facto de estarem muitos russos neste mesmo mercado altera tanto hábitos de consumo, com impacto de hábitos de consumo, em alguns produtos, não é, específicos. Estamos a falar, por exemplo, para vos dar aqui um exemplo concreto, do vinho verde, não é? Porque se falamos de vinho, se falamos de vinho, a Arménia é capaz de ser o país em que tenha, pelo menos da informação que eu tenho, das vinícolas mais antigas até do próprio mundo, portanto, também é um produtor, mas o vinho verde, por exemplo, tem tido um desempenho muito interessante, não tão devido aos arménios, mas sim devido os números são incríveis, porque os números oficiais andam nos 600 mil, para vocês terem uma ideia. Mas há quem, entretanto, tenha dados que estamos a falar de valores bem superiores, 1,5 milhão de russos que, entretanto, neste momento já estão a viver, não é? Portanto, a fazer a sua vida também na própria... O exemplo maior até é na própria Arménia. E ambos os países, também é importante, ambos os países têm relações, naturalmente, não é? Relações grandes numa ótica de trading com a própria Rússia. Eu vou-vos dizer mais. Podem ser até marcados de uma forma indireta, poder trabalhar o próprio mercado russo em função de acordos de cooperação e de livre comércio, não é? E de maior facilitação dos negócios em algum destes mercados. Depois há outras situações que é de investimentos, não é? De crescimento, de infraestruturas, não é? De produtos, tudo que está relacionado também a materiais de construção e a parte toda também de metalomecânica é relevante, e estão aqui algumas empresas. Portanto, alguém que entretanto tenha o seu contributo, não é? Que já tenha tido alguma experiência, que já tenha participado em alguma missão da própria AEP a estes países, é livre depois de partilhar, e eu gosto muito disso, que é as pessoas passarem, independentemente do que vem nos livros, independentemente daquilo que são regras, independentemente do que são barreiras tarifárias, não tarifárias, um conjunto de dificuldades, eventualmente, ou de oportunidades, que as partilhem aqui também connosco. Ficamos todos também, eu acho que somos muito daquilo que partilhamos, ficamos todos aqui também a ganhar com isso. Mas a grande expert nesses mercados é mesmo a Diana, não é? Portanto, a Diana depois pode-vos ajudar também a facilitar e a fazer essa mesma tomada de decisão. Pois a decisão é vossa. E cada um de vocês, como pessoas e como empresas, são soberanos, não é? Nesse sentido. Portanto, eu passaria então a partilhar o meu ecrã. Deixem-me ver aqui, screen. Devia estar aqui. Ok, está aqui. Estava a ver que estava preocupado. Às vezes são tantas plataformas que eu acho que mesmo o meu próprio computador... eu estou aqui com stop sharing. Digam-me só, confirmem-me que eu agora, nesta minha partilha, deixem-me só sair, desculpem, nesta mesma minha partilha, quando eu estou agora a partilhar, Cristina, ele não é o normal. Desaparecem-me as pessoas. Eu gosto de ver pessoas. Deixa-me ver aqui. Deixa-me ver se eu não estou a fazer as neiras. Posso ser eu. Não sei que caso a fazer as neiras. É que eu deixo... Confirmem-me só por som, porque eu deixo... Não sei porquê, mas deixo de vos ver, não é? Eu costumo ver também aqui depois as pessoas, pelo menos em quadrados pequenos. Hã? Estamos a ver o ecrã. Estão a ver o meu...
Sim. Mas estão a ver em formato full screen, sim? Sim. Não, Ok. não. Portanto, eu peço desculpa, Não, não é full screen. Ai, não? Estranho, mas devia... Esperem aí, agora não está, não é? E agora? Não. Mas está visível na mesma. Está legível. Certo. Mas não Sim, está mas full devia estar screen. em full screen. Eu ponho em full screen e ele não fica em... Não fica em... Deixem-me só... Desculpem o stop sharing. Pá, peço imensa desculpa, porque às vezes são coisas... Screen, eu vou passar aqui para outro modelo. Entire screen, não. Window. Assim está sem ser em full screen, certo? Sim, Julgo certo. eu. E agora vou pôr em full. Não fica em full? Não. É que a mim fica em full. Pá, peço imensa desculpa. É que a mim fica em full. Muito estranho. É que a mim fica em ecrã completo, mas aí, pelos vistos, não está. Não fica em ecrã completo, não é? Certo? Mas os slides estão a passar neste momento ou não? Temos o slide Sim. das bandeiras com mercados arménios, são um Jorge E agora Jesus passou? e a AEP. Ou não passou? Não. Está fixo o ecrã. Desculpem Ok. estar a menir. Agora passou. A passar. Aí está a passar, mas não está em ecrã completo, não é? Não. Não. Mas está a passar. Eu Portanto, peço conseguimos imensa acompanhar. desculpa. Pronto, é isso. Olhem, peço-vos perdão, não é normal. Depois vocês têm acesso. O que é que eu vos pedia? Eu acho que também a nossa vida, não é? De export managers e de andarmos também em diferentes mercados e diferentes culturas, obriga-nos a adaptações muito locais, não é? Portanto, eu vou fazer aqui uma adaptação local à própria tecnologia. Peço imensa desculpa. Mas eu acho que conseguimos ver, nem que eu ponha isto um pouco maior, deixem-me ver. Um pouco maior, mas eu também não posso pôr muito maior, senão depois também me desaparece daqui. O que é que eu vos sugiro? Ver, deixem-me ver aqui uma coisa, esperem aí. É que é estranho, eu ponho em full screen, ele para mim fica, mas para vocês não fica. Ok, mas vamos arrancar assim, não é? Portanto, vamos começar a falar dos dois mercados em geral, não é? Numa ótica de enquadramento, de contexto. Vamos abordar depois primariamente a Arménia e depois, entretanto, saltamos para a Geórgia, não é? São dois países ali dentro do espaço do Cáucaso, não é? Que fazem também fronteira. É interessante ver que um dos países, não é? Que é a Geórgia, depois, numa ótica de parceiro comercial, também é interessante ver que embora também tenha a preponderância da própria Rússia, mas aparece também a Turquia com alguma preponderância em termos de trading com a própria Geórgia, que não aparece na Arménia. É interessante, também estamos atentos a isso. Eu vou passar primeiro, portanto, vamos falar um bocadinho desta parte de enquadramento, de experiências que a AEP também já teve com outras empresas em função de outras dinâmicas que criou. E depois peço-vos que estejam à vontade para intervirem quando entretanto desejarem. E eu gosto muito deste slide porque eu utilizo em muitas das minhas apresentações, em termos públicas e até mais privadas, que eu acho que é importante vermos estes três vetores, não é? Numa ótica daquilo que... E às vezes uma restrição, eu penso sempre isso para vocês estarem atentos também a estas oportunidades, não é? Não estou a dizer que o mal dos outros pode ser o nosso bem, que é, em função de certo tipo de iniciativas ou de enquadramento, e nós provavelmente neste ano, eu não estou a dizer que o mundo está, se o mundo já estava dinâmico, ele ainda está mais dinâmico que aquilo que está. E as coisas estão quase em permanência sobre. E o que acontece é, certo tipo de restrições para certo tipo de mercados podem significar também oportunidades para nós em função dos investimentos ou do trading que podemos estar eventualmente com outros mercados, nesse caso regionais, ou que façam fronteira. Portanto, às vezes, para nós, uma coisa é quem é que nos pode comprar, não é? Quem é que está mais apetente para comprar em função da capacidade que nós temos de fazer essa ligação. É essa pessoa, não é? Numa ótica de cliente ideal ou de parceiro ideal, vá lá, se vocês me permitem essa expressão. Outra coisa é termos a capacidade, muitas vezes, de chegar a alguém, não pela via direta, mas sim pela via indireta, ou melhor, flanquear e não ir diretamente a alguém e fazê-lo via uma triangulação, não é? Portanto, e nestes mercados isso também é possível, e depois a Diana também, em alguns exemplos que entretanto pode-vos passar,
se entretanto houver esse vosso desejo de partilhar um pouco também da experiência que tem tido com algumas empresas portuguesas em função de outras dinâmicas. Depois passarmos um bocado esta mensagem que não existe só uma receita única, não é? Quer dizer, não há aqui, nem eu sou o senhor da verdade, nem quero ser, nem eu quero que pensem como eu, não é? Quero é que, entretanto, vos permita ter um conjunto de dados para fazerem avaliações mais acertadas, e entre aspas, o que é isso do acertado, que vos permita mais facilmente tomar decisões. Depois eu aconselho-vos vivamente a verem tudo isto, não é? Portanto, são países que também ficam ali um bocado da fronteira, também com o outro lado, da parte do outro lado, numa ótica regional, da parte asiática. Estejam atentos também a isso, porque é relevante, não é? Daí hoje eu usar muitas vezes esta expressão, que se fala muito no mundo VUCA, não é? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E eu andar muito aqui à volta já se me permitem a expressão do Bunny, que é o mundo está frágil, está ambíguo, não está linear e está, em certa medida, quase incompreensível. Portanto, temos de ser cada vez mais rápidos, mais ágeis, de ter muita atenção a isto, não é? Estamos a falar de países que, por alguma razão, há riscos, embora com a situação indexada, sem grandes flutuações, mas há riscos cambiais, não é? Portanto, estejam atentos também a isso, que eu não estou a dizer para terem a plano B, plano C, nem plano D sobre estes mercados. O que eu digo é, estejam atentos numa ótica de planos de contingência ou de risco, que façam um levantamento do que é que implica, não é? Certo tipo de investimentos nestes mercados. E eu acho que estas missões de prospecção também servem muito para isso, não é? Que é, no limite, independente, pode ser até para desqualificar mercados. Deixem-me ser assim um bocado bruto, se vocês me permitam, que eu acho que às vezes é mais... Não é às vezes, eu já fui muito criticado por isto, mesmo em público, por dizer isto, e eu continuo a dizer, porque convictamente me acredito nisto. Nós somos muito ensinados, numa ótica de mercados, em qualificar, não é? Em encontrar alguém. E eu acho que é mais interessante saber desqualificar do que qualificar, que é em função das vossas prioridades ou da ponderação de mercados numa ótica de apetência ou de capacidade depois de terem respostas do outro lado, que as missões servem até para desqualificar, que é, olha, cheguei à conclusão, pelo menos neste enquadramento, que não tenho um conjunto de requisitos ou de mercado ou de capacidade de poder trabalhar o mercado ou de, entretanto, encontrar o parceiro certo, pelo menos dentro deste enquadramento ou neste momento. Portanto, eu acho que a desqualificação, se vocês me permitem, é mais interessante do que a própria qualificação. Até num formato de follow-up, qual é o tempo que nós vamos dedicar. Não estou a dizer para assistirem potenciais clientes, não estou a dizer para fazerem situações de follow-up significativos, que é onde eu vejo todas as experiências que eu tenho vindo a ter, tanto nacionais como internacionais, que é onde nós muito falhamos também, é no follow-up, não é? O que eu quero dizer é um conjunto de coisas que até são detalhadas e trabalhadas, e até às vezes há uma exportação que conseguimos fazer pontualmente e nós depois, por alguma razão, devido às diferentes prioridades e diferentes objetos brilhantes que vão aparecendo pelo caminho, às vezes não damos a devida atenção a certo tipo de parceiros, e a prioridade, eu acho que não há gestão de tempo, há gestão de prioridades, não é? Porque o tempo é igual para todos, e às vezes essa priorização, não é? Ou ter aqui algum conjunto de indicadores que nos permitam, pelo menos ter alguma racionalidade nessa mesma decisão, de qualificação ou desqualificação, que estejam também atentos a isso, que às vezes andamos não é? A insistir. Vejam, uma coisa é insistir, outra coisa é persistir, não é? Persistir é algo que vai um pouco acima, não é? O persistir é algo que vai um pouco acima do insistir, não é? Eu quero atingir, eu reconheço que há ali um mercado, eu reconheço que há ali um parceiro, eu reconheço que há ali alguém que pode fazer negócios comigo, mas eu vou mudando a forma como, entretanto, vou e como é que consigo efetivamente captar a atenção. E como é que eu consigo captar a atenção dessa pessoa relativamente a mim, ou àquilo que eu faço, ou o valor que posso acrescentar ao mercado, ou problemas que resolvo? É ter uma capacidade muito grande de me preparar, não é? De ter mais dados de quem é que está do outro lado, com quem é que vou reunir, o que é que o leva a decidir, qual é o processo de decisão dentro da empresa dele, não é? Estão a ver? E é muito isso. Eu acho que é mais interessante nós percebemos o processo de decisão da pessoa que está à nossa frente, ou da empresa que está à nossa frente, do que propriamente aquilo que nós vendemos, não é? Os nossos produtos, os nossos serviços, não é? E às vezes temos a estrela, ou melhor, perdoem-me, às vezes temos os holofotes muito virados para nós e devemos ter os holofotes muito mais virados para quem, entretanto, nos vai comprar, não é?
e isso acontece até no nosso discurso. Eu não estou a dizer, eu não estou a sair fora disso, eu estou a dizer que eu também reconheço isso porque temos tendência para falar muito de nós. E é mais importante é perceber muito bem qual é o processo de decisão do outro lado e como é que as pessoas tomam decisões e a prioridade é tanto que nos estão a dar ou não e depois conseguir em todos os momentos com um parceiro internacional, um potencial parceiro, de fazer pequenos compromissos até um maior compromisso que é fechar algum negócio, não é? Eu acho que vender também tem a ver, numa ótica de exportação, com pequenos compromissos até chegar ao compromisso final. Qual é a vantagem de termos pequenos compromissos, não é? Numa ótica de mais informação, de mais dados, de mais visitas, é quando nós temos pequenos compromissos, conseguimos eventualmente ter ter até, basicamente, temos um argumento válido para poderem tanto fazer follow-up, não é? O mundo realmente está dividido aqui com duas super hiperpotências, não é? Numa ótica de... Qual é o senão de eu estar a fazer isto assim? A animação não existe, não é? Portanto, olha, perdoem-me, a animação não existe, não tem animação, é o que é, fica mais estático. Mas depois, entretanto, como vocês têm acesso também depois à gravação e têm acesso também aos slides, mais facilmente, depois, se quiserem mais à frente, podem detalhar e depois colocarem nas sugestões, não é? Naturalmente. Mas o mundo está muito desequilibrado, mesmo numa ótica de transformação e de produção, independentemente do valor da Europa e da América do Norte, é óbvio que sim, mas o mundo está muito desequilibrado em termos de produção, não é? Eu adoro os gráficos. É uma coisa que eu vos recomendo, mesmo em termos de negócio internacional e de países. Eu adoro infográficos, que acho que é das melhores, não é? A parte visual, com números, com tangibilidade, é das coisas mais interessantes para nós também avaliarmos assim algumas coisas de uma forma mais rápida do que estar a olhar só para tabelas, não é? Ou Excel. E eu gosto muito de bonecos, porque eu acho que estes bonecos nos transmitem às vezes de nos deixar alguma marca sobre uma imagem daquilo que nós, entretanto, temos. Mas eu gosto muito deste autor, vou-vos passar isto de uma forma rápida, que é o Simon Sinek, diz mais ou menos isto, não é? Tanto diz ele como dizem outros, não é? Que é, lembrem-se sempre daquilo que vocês planeiam, que é a probabilidade do plano não cair ao encontro daquilo que, entretanto, está realmente desenhado é muito grande, não é? E todos vocês que estão aqui, algumas pessoas, pelo menos 2 ou 3 que eu conheço e que trabalham bastantes mercados e já tiveram a oportunidade de estar em diferentes locais e com diferentes parceiros e diferentes culturas, sabem disso. Agora, claro que tem de planear, claro que depois tem de tentar o planeamento, claro que depois há o ajuste, não é? E os planos de contingência e como é que, se não der certo, como é que eu, entretanto, também procuro fazer diferente, não é? Porque eu acho que também isto também é fazer diferente, captar a atenção e o interesse da pessoa. Vejam, acho que este gráfico é interessante para vocês verem que é um gráfico do Fundo Monetário Internacional, não é? IMF, que é de verem, tendo em atenção alguns países, não é? Que estão ali também próximos e de ex-repúblicas soviéticas, de verem aqui alguns deles, que é, se há dois, isto não são dados do José Carlos Pereira da AEP, são dados do Fundo Monetário Internacional, vamos partir do princípio, que lê que tem mais informação que nós, não é? E eles passam esta mensagem, eu acho que este gráfico é muito poderoso, que basicamente quais são, tipo, o número de anos, não é? Que os países estão ali na parte de Central Cáucaso e também Ásia, não é? Quantos anos é que eles demoram a estarem indicadores, numa ótica de dados económicos, próximos de países europeus ou de países emergentes, não é? E é engraçado verem que a Geórgia e a Arménia, se vocês, entretanto, tiverem isso em atenção, a Geórgia e a Arménia são os 2 países que estão aqui em destaque, que não estão assim tão longe, não é? Quando comparados com outros, não é? Que também isto é comparação, não é? Vale o que vale. Mas numa ótica de transformações que têm vindo a ter nos últimos anos para se aproximarem de certo tipo de padrões. E posso-vos dizer que há o interesse efetivo, e a Geórgia, entretanto, também já manifestou também isso, que é não estou a dizer hoje, nem amanhã, nem daqui a 5 anos, não é? Porque o processo de adesão à União Europeia tem o seu percurso, não é? Como nós sabemos. E são, neste caso a Geórgia, uma série candidata e formalmente, não é? Até a integração na União Europeia, o que é interessante também, ou poderá vir ainda a ser mais interessante. E basicamente, o estar a trabalhar nestes mercados, o que é? É nós, dentro dos investimentos ou daquilo que estamos a fazer, é podermos adiantar ao mercado em função do futuro, o que vai acontecer naqueles mercados e posicionarmos antes dos outros, não é? Isto vale o que vale. Depois vocês, em que sabem, numa ótica de investimentos, aquilo que devem fazer ou não devem fazer, em função das várias.
Portanto, a missão, depois que a AEP vai desenvolver, vai ser tanto à capital da Geórgia como à capital da Arménia. Como vos disse, são dois países que, não é, que andam 3 milhões e meio, numa ótica de são mercados de economias que não têm uma dimensão muito significativa, mas não deixam de ser interessantes numa ótica de abordagem. Lembrem-se que são e continuam a ser, não é, países em que há uma esfera de influência da própria Rússia, como é natural. Sobre a experiência da AEP, eu queria passar um bocado estes dados, daquilo que entanto já foi feito, ou tem vindo a ser feito, e sobre a coordenação também da AEP e da Diana em particular, que é que a missão empresarial que entanto foi feita em novembro de 2022, à Geórgia, né? Fizemos aqui também em 2022, em 2023 à Geórgia, e também aqui em 2023 também foi feita uma missão. E estamos neste momento a promover esta, não é? Que é aquela que depois, entretanto, posso-vos dar um pouco mais de detalhe como é que ela realmente é organizada. Tenham atenção, as taxas de crescimento, eu tenho aqui só alguns highlights para depois passar a parte mais prática, mas as taxas de crescimento têm sido realmente grandes, e lembrem-se disto, que é numa parte também de impacto. Vejam uma coisa, para vocês terem, não sei se têm esta percepção, o número de arménios, a diáspora arménia, fora da própria Arménia, é quase 3 vezes mais, não é? Anda à volta dos 9, 10 milhões, do que propriamente dos países que habitam a própria Arménia. Portanto, pensem nisto também, numa ótica até de comunidade judaica, não é? Para vocês terem uma ideia. Conclusão, não sei se têm esta percepção, o nosso, acho que é um dado interessante que a maior parte de nós não sabemos, que é o próprio Calouste Gulbenkian, não é? Que é um dos maiores filantropos que nós conhecidos em Portugal, vem destas saídas, não é? E da imigração, tem base também e origem arménia, não é? Portanto, é interessante verem isto também numa ótica de... Às vezes nós não temos esta noção, portanto, Calouste Gulbenkian tinha esta ligação. Estou a falar de um caso que tem, mas há outros mais e de muito sucesso também em termos empresariais em diferentes partes do mundo. Fixem-se nisto numa ótica não é, de situações que entanto estão relacionadas com estar em zonas regionais, não é? Aqui a UEA, numa ótica União Económica Euroasiática, não vou dizer um tipo, não é? Uma pessoa que eu gosto de seguir muito, se vocês andam nas redes sociais, nos Twitters, agora o X, não é? Sigam um tipo, que é muito interessante, que é o Ian Berner. Eu depois posso-vos passar isso. Eu tento ver, tanto LinkedIn como o X, porque ele, entretanto, tem essa situação da Euroásia e passa muita informação sobre os mercados muito interessante e sobre o que tentar. Eu estou a falar de um caso, mas depois há mais, se vocês tiverem. E eu gosto muitas vezes de estar atento a isso, que só por isso eu já vislumbro, ou posso vislumbrar algumas oportunidades. Ian Berner. Depois, entretanto, eu passo-vos esse contacto ou esse link, é interessante vocês estarem atentos também àquilo que está a acontecer. E as redes sociais também servem para isso, não é? Não servem só para entretenimento, não é? Servem para, eventualmente, estarmos a seguir certo tipo de pessoas que nos podem dar mais informações sobre mercados e sobre aquilo que, entretanto, está a acontecer e de relações entre países que podem se transformar em oportunidades também para nós. Portanto, em termos de índices, vejam a Geórgia, outro caso muito interessante, que é em função de investimentos, de infraestruturas e de adaptações e até de apoios, não é? E de projetos de investimento que, entretanto, estão em curso, de estar com rankings também muito simpáticos de aproximação a índices europeus, não é? Onde é que temos tido mais situações? Na parte tanto, aqui estão algumas, não é? A parte da construção, não é? A parte toda de processamento de alimentos, não é? E entre outras, experiências que a própria AEP, entretanto, tem vindo a ter. Outra experiência também, que ele não está aqui hoje, mas foi para não estar a falar de empresas, não é? Do nome, na área dos colchões, de uma empresa também de Vale de Câmara, o que é que tem sido as experiências, não é? De partilha que eu tenho também com a Diana, muito tido, que é as pessoas que, entanto, participam em missões ficam ficam bastante impressionadas com o facto de não conhecerem os mercados e depois ficarem bastante bem impressionados com aquilo que, entretanto, independentemente das vicissitudes, das dificuldades, não é? E das barreiras, mas interessante, ficam para além das expectativas
que muitas vezes tinham sobre os mercados e o potencial que tem naqueles mercados. Portanto, tenham atenção a isso. Outra coisa é que as importações, não é? Aquilo que já vamos ver esses números, em termos de importações dos dois mercados e de consumo privado, não é? Portanto, de crescimento, tem também significativamente aumentado nos últimos anos. Portanto, há essa maior abertura também à componente toda internacional. Outra coisa que é importante, e eu gosto sempre de lembrar isso, nós, a AIP e outras entidades, naturalmente, fazemos missões, não é? A países que não são propriamente do radar da exportação portuguesa, numa ótica de serem mercados estrela ou dos mais significativos, como é o caso desses. Mas lembrem-se que depois, e segue-se, não é? Ou melhor, numa ótica de Espanha, numa ótica de França, numa ótica da Alemanha, há um conjunto, de falar de alguns europeus que competem diretamente connosco em muitas coisas, e mesmo a Turquia, pronto, mas não estamos a falar da Europa, mas que fazem, se nós fazemos missões, não é? Estamos a falar, nós fazemos 1% ou 2%, quer dizer, estes mercados não são virgens também para um conjunto de exportadores que estão dentro também da panorama europeu. Portanto, lembrem-se sempre disso que... Depois, uma coisa que eu tenho sentido também muitas vezes, não é só neste mercado, mas noutros, mas há uma apetência muito grande que é de reconhecimento da... não vou chamar humildade, mas da capacidade de adaptação, de não arrogância, de ter uma proximidade, de compreender relativamente o outro, de poder estar mais atento às pessoas e não ter aquele fenómeno de alguns tipos de exportadores. Eu não estou aqui a criticar, senão depois eu também tenho intervenções em Espanha, eu começo aqui a bater nos espanhóis, depois dizem-me que eu também... Não é isso que eu quero passar. Eu quero dizer é que nós temos uma capacidade, julgo eu, de adaptação ao outro e de conseguir ler os outros e de termos alguma humildade na nossa abordagem a estes mercados e não de arrogância e de abertura. Isso também é muito reconhecido pelos arménios, não é? E na Geórgia também isso acontece e é importante. Tenham atenção a isto que eu já vos falei, que é, houve uma imigração de centenas de milhares de russos desde a invasão da Ucrânia, não é? Embora aqui se fale de 600 mil, há quem, entretanto, fale de valores que podem andar num 1,5 milhão, 2 milhões, e há dados já que provam, efetivamente, mudança de hábitos de consumo e de novos canais, e depois também de investimentos, não é? Numa ótica económica, de muitas pessoas que, entretanto, estão neste momento, e de empresários também, têm neste momento com alguma força em ambos os mercados devido à imigração. Não é? Portanto, vejam aqui, estima-se cerca de 1,5 foram parar à Geórgia e mais 110 mil à Arménia. Isto são dados, pronto, que eu não quero estar aqui a colocar-vos de coisas que nós, entretanto, vamos vendo com diferentes fontes, mas são números muito, muito significativos. Vejam, por exemplo, não é? O impacto desses imigrantes da Rússia em termos o impacto de quase 30% no PIB, não é? Naquele crescimento, teve diretamente relacionado com estas migrações, se me permitem, em termos e até os próprios hábitos de consumo, conforme eu antes disse. Lembrem-se que a Arménia pode ser uma porta de entrada para outros países que estão ali à volta, não é? Portanto, Rússia, Bielorrússia, o próprio Cazaquistão e via Arménia. Portanto, estende-se tanto aos setores que falamos como outros. Nós já vamos ver um bocadinho isto, que eu já vos vou falar como é que vocês podem retirar mais dados sobre estes mercados, que vos permitem, muitas vezes, ter noção do que é que eles estão a importar, não é? Já do que é que eles estão a importar nas vossas referências ou na vossa nomenclatura combinada de produto ou Harmonized System. E depois, terem atenção também o que é que eles estão a importar, não numa ótica geral, mas sim numa ótica de relações diretas com o próprio Portugal. Eu estou a ouvir algum som de fundo, se vocês entretanto puderem ajudar, que é que eu estou a ouvir aí um som de fundo, se me puderem retirar, eu agradecia bastante, porque depois aqui faz-me um pouco de ruído. Aqui estão alguns números, não é? Para vocês entretanto olharem de alguns países, eu vou passar isto para a frente, depois vocês dão uma olhadela a isso com calma. Acho que queria referir isso, não é? Eu acho que é importante também referirmos isso numa ótica de... outra coisa muito engraçada, se vocês não conseguirem, não vou aqui estar a promover, dentro da AICEP, não é? Do Portugal Exporta, vocês têm um conjunto de informação. Mas destes dois mercados, por acaso, não é por acaso, tem a ver com a dimensão, não é? Das prioridades. Não há assim tanta informação no Portugal Exporta sobre estes dois mercados, da nossa AICEP, que eu valorizo muito. Mas aquilo que vocês não encontrarem na AICEP, aqui a minha dica, vocês encontram no ISEX, que é a nossa congénere da AICEP espanhola, que tem bastantes dados sobre os dois mercados que vos possam também ajudar a algum tipo de enquadramento.
E alguns gráficos e alguns bonecos eu até tirei de elementos e de estudos e de aproximação ao mercado e resumos e enquadramentos de mercado do próprio ISEX e não tanto da ICEP, porque a ICEP não tem assim tanta informação sobre os dois mercados e tem sobre mais outros, não é? Eu gosto sempre de referir isso, vejam. Eu não estou a dizer que isto é coincidência, não é coincidência, tem a ver com o trabalho das empresas exportadoras portuguesas e de todos vocês, está muito relacionado, nós já atingimos 50% do PIB em termos de exportações, o que é significativo, não sei se tinham esta noção, nós atingimos em 2022, 23, mas tenham atenção que isto só estava previsto para 2028, para vocês terem uma ideia. Portanto, antecipamos, mas lembrem-se também disso, numa ótica do turismo e o peso na balança de serviços, que é, há aqui um peso muito grande, não é, da balança de serviços e não tanto da balança de mercadorias, para vocês terem uma ideia, não é? Vocês aqui ficam com uma ideia que nós sempre tivemos em superávit, não é? Até 2020, até ao período da pandemia, quer dizer, estamos a exportar bastante mais, não é? Portanto, vejam aqui quase não, 30% de 2018 para 2022, mas neste momento estamos com déficit, não é? Já desde 2020, numa ótica de estamos a importar mais do que aquilo que estamos a exportar numa ótica de balança comercial de mercadorias de bens, não é? Balança comercial de serviços, temos um superávit, mas lembra-se que esse superávit, 60% desse superávit está muito relacionado com viagens e turismo em termos de serviços. Vamos então àquilo que nos traz mais aqui, não é? Eu acho que é importante às vezes fazermos este aquecimento ou warm-up, se me permitem. Numa ótica de dimensão, produto interno bruto, quando comparado com países ali ao lado, não é? Em termos de dimensão, vocês acham, eu estou a falar, mas eu parto do princípio que vocês tentam a ver as slides, não é? Também se não tiverem, eu acho que vocês já se tinham manifestado. Não é? Mas, desculpem, de vez em quando, se nós também não nos divertimos aqui pelo caminho, isto também não tem, mas não tem tanta piada, porque eu acho que nós também, não é, que ser sisudo e ser muçulmano, isso aqui também nunca vendeu nada a ninguém. Onde é que eu quero chegar? Vemos, estamos a ver, não se preocupe. Obrigado pela intervenção. Aqui Geórgia, estão a ver Geórgia e Arménia numa ótica de dimensão de PIB, assim numa ótica, uma fotografia muito rápida. Lembrem-se, a nossa dimensão, numa ótica de Portugal, anda nos 210, 220 mil milhões, 100 dólares, 220 mil milhões. Portanto, estamos a falar de economias, vejam, estamos a falar de economias, ambas elas, que são 10, 15% da nossa economia, da dimensão da nossa economia. Fala de economia portuguesa. E depois tem gigantes ali ao lado, não é? Estão a ver? Quer dizer, não vou estar aqui a falar de Turquias, não é? Que é um colosso também, a própria Rússia, naturalmente. O Cazaquistão, aqui ao lado, que tem um diferendo, não é? Eu não vou entrar aqui em geoeconomia, geopolítica, não vou entrar aqui, lembrem-se disso, que é uma coisa que também está referenciada nos livros, não é? Quase um genocídio, não é? Depois a herdeira do Império Otomano, quase um genocídio que aconteceu, não sei se vocês têm essa percepção, não é? Na Arménia, de quase 2 milhões de arménios, não é? Portanto, isto foi em 1915, à volta dessa altura, tenham atenção também isso, que daí que há coisas que nós às vezes não compreendemos sobre política, sobre religião. Há outra coisa muito interessante, vejam, há situações, não é, que nós às vezes não temos ideia sobre história. Eu acho que, vejam, acho que é mais importante. Uma coisa é a cultura do país, não é? Depois é a cultura do negócio. Mas nós também não estamos preparados para perceber o porquê das pessoas serem o que são, das lutas ou das situações mais religiosas ou políticas e de investimentos que estão relacionados com certo tipo de países. As coisas têm uma história por trás, não é? E às vezes nós temos de ler essa história para percebermos muita coisa que... O problema é que eu acho que nós não lemos a história, não é? E depois às vezes repetimos os mesmos erros na história e algumas coisas que vocês sabem, sem estar a fazer o juízo de valor das coisas que estão a acontecer hoje em dia. Mas estão a ver aqui a dimensão, não é? Dos mercados. Não são mercados realmente muito grandes, não é? É óbvio. Portanto, eu não vos ia estar aqui também a pintar isto como mercados. Numa ótica de dimensão de pessoas, não é? Numa ótica de dimensão de pessoas. A Geórgia tem 3,7 milhões de habitantes e a Arménia tem 3. Lembrem-se de uma coisa, principalmente a Arménia. A Arménia tem uma diáspora que é quase 3 vezes superior. Onde é que eu quero chegar com isso? Às vezes, trabalhar de certo tipo de mercados em função... O que é que eu vos recomendo? Estão a ver? É, por exemplo, uma ferramenta que eu uso muito e que é, estejam atentos no LinkedIn, procurem por... Estão a ver no LinkedIn, por exemplo, é muito interessante. Procurem porque há pessoas que vocês veem numa ótica de origem que são grandes empresários no outro lado, mas têm origem, por exemplo, arménia, ou podem ter origem na Geórgia, mas estejam atentos a isso, porque às vezes são este tipo de ligações colaterais ou indiretas, também nos permitem abrir certo tipo de portas. E depois há outra coisa importante, que é, vocês, entretanto, se olharem os dois mercados, começarem a procurar certo tipo de potenciais parceiros e fazerem de uma forma sozinha, é possível, claro que é.
Agora, há certo tipo de empresas ou certo tipo de entidades que, sem terem um consultor local ou alguém vos a marcar a agenda, a probabilidade de vocês conseguirem fazer essa agenda, pelo menos numa primeira abordagem, vai ser bem mais difícil, não é? É aí que entra a EIP. E entra a EIP só por duas razões, não é? Porque tem pessoas locais que vos podem ajudar nesse sentido de validar ou não. Há outra coisa que é muito importante ver. Vejam uma coisa, e a EIP faz isso muito bem, e eu sou testemunha disso, que é se os consultores nossos locais, tanto na Arménia como na Geórgia, em função do perfil da vossa empresa, eu dizer company, portanto, em função de, perdoem-me umas sessões em inglês de vez em quando, mas se sentir claramente que não faz sentido ou que vão ter dificuldade em marcar reuniões, a EIP prefere dizer-vos não invistam, não vão para o mercado, não entrem na missão, porque não queremos defraudar as vossas expectativas, porque vai ser realmente difícil. Portanto, tenham atenção sempre isso, não é uma questão só de vender, é vender com resultados. E depois também sabemos que, em função destas missões, algumas empresas já estão a ter, destas missões que entanto foram feitas a estes mercados, já estão a ter resultados. Às vezes a AEP não sabe de alguns resultados porque passam pela privacidade dessas mesmas empresas, e está tudo bem, naturalmente. E outras que, entretanto, não é? Como aconteceu também com uma empresa na área de vinhos, é muito interessante, por acaso que eu também, devido a outras guerras, também trabalho com eles, para não estar a falar de nomes, que tive essa novidade também da Diana em função de um avançar, não é? Na componente de negociação na área dos vinhos verdes, para vocês terem essa percepção. E agora, onde é que eu vou passar aqui, para terem uma ideia, que é, eu gosto muito de fazer esta comparação sempre, numa ótica de importação total, sobre, basicamente, o que é isto? Aqui está em milhares de milhões, não é? E estes números aqui, desculpem, epá, já fiz as neiras, desculpem. Estes números estão em milhares de milhões, não é? Que é o que é que a Geórgia importa, que são 12,6 mil milhões, o que é que a Arménia importa, não é? Compra fora, 7,6 mil milhões. E isto é o que anda, isto é o que a Geórgia está a importar de Carlos, ficaste sem internet? presente, a não olhar para aquilo, é aquilo que estamos a fazer também neste webinar. Quem são as pessoas, não é, que estão no meio disto tudo? Porque eu acho que é uma missão, é capaz de ser a melhor forma, não é? E depois com uma vantagem competitiva, julgo eu, não é? Que isto tem o financiamento e o apoio do Compete 2030, que é numa ótica até de percepção de valor, que é uma coisa é o valor, não é? Aquilo que a AEP entrega, uma coisa é o preço, é aquilo que vos pede sobre aquilo que a gente vos vai entregar. E numa ótica do Compete 2030, a AEP, indiretamente, vocês acabam por ter um apoio a 50% em função do investimento, não é? Portanto, se vocês fizerem bem as contas numa ótica de custo de aquisição de cliente, não é? Eu gosto muito deste indicador, é o custo de aquisição de cliente. É uma coisa que eu vos aconselho vivamente a fazerem numa feira, numa missão, façam o custo de aquisição de cliente, para terem uma ideia sobre, claro, dentro de um tempo de vida, não é? Que é calcularem o custo de aquisição de cliente, que é quanto é que me custa adquirir um cliente em função dos investimentos que eu estou a fazer, em função de priorização de mercados. E eu vejo muitas empresas, eu não estou aqui a dar recomendações a ninguém, não é? Eu sou o que sou, e não dou licença a ninguém, as pessoas quando muito estão a mim. Isso de estão mais empresas na área de produtos, de rapidamente o que aconteceu na Geórgia e com dados muito recentes que vocês podem utilizar. Eu tenho aqui aqui estão alguns sites, não é? Que são onde é que eu quero aprofundar? Devemos ser práticos, estas ferramentas também a todos vocês. Esta aqui é mais interessante, não é? Access to Market. Quando vocês não me estou. Lá estou a ver as neiras, não é? No market, quero substituir nenhum despachante, não é? Porque não sou, nem somos, e essas pessoas é que realmente são especialistas, procurem informação com especialistas, com pessoas que trabalham o mercado. Não é só trabalharem o mercado, mesmo numa ótica transitária, não é? Porque vocês vão ver depois numa ótica de meios de transporte, de modelos de transporte, metade daquilo que vai para a Geórgia, não é? Vocês têm ali o Mar Cáspio e o Mar Negro, não é? Esquerda e direita, nós já vamos ver isso em termos de geografia, mas é interessante vocês, entretanto, terem atenção a uma coisa também, que é metade do que chega lá
em termos de marcas portuguesas, metade vai via rodoviária, não é? E metade vai via marítima, não é? Depois eu não consigo especificar isso. Para vocês terem uma ideia, não é só o transitário ou o despachante, é alguém que realmente tenha foco nesses mercados e que tenha mais apetência, não é? Porque transitários é como tudo, como especialistas, como o Zé Carlos, a própria AIP, há muitos, não é? A questão é depois qual é a especialidade que as pessoas têm, casos ou não. Portanto, eu vou passar aqui uma... Desculpa. Ok. E agora vou-vos passar aqui uma... Carlos, peço desculpa de interromper. Tens estado com problemas de internet, de ligação, correto? Sim. É que houve uma altura que deixamos de ouvir. Parte muito prática. Naquele link do Access Markets, eu vou passar aqui. Diz. Ok. Dá-me só um segundo. Diz-me. Não, Cristina, mas deixa então. Não, mas eu tenho. Às vezes pode-me acontecer no sítio onde eu estou. Peço imensa desculpa. Nem eu altero aqui para o hotspot do meu telefone. Peço perdão. Diga-me se já está ok neste momento. Sim, agora sim. A questão é que é intermitente, José Carlos. É intermitente. Como é que está agora em termos de ligação? Desculpem. Está melhor? Mas não estás a partilhar nenhuma slide, Não, correto? não estou neste momento não estou, mas está melhor em termos de fluxo de dados. Agora sim. Certo? Ok. Olha, então eu vou passar-vos aqui a parte deste. Esperem aí, onde é que está isso? Acesso to Marcas, ok. Confirmem-me se vocês neste momento estão a ver aquele site que eu vos falei do Access to Market, sim? Ou não? Aqui da European Commission, Access to Market. Okay. Isto, não estão? Sim. Certo? Ok, porreiro. Onde é que eu vos vou mostrar? Naquele link, vou começar primeiro por este, naquele link, que é aqui estatísticas de comércio bilateral com Portugal, para além de N estatísticas, o link já está diretamente para aqui, para ser muito rápido e dirigido. Imagina, vocês chegam aqui, estão a ver a quantidade de informação. Veja, eu conheço pessoas que trabalham em mercados internacionais há algum tempo, não é algum tempo quando eu digo há muito, não é? E que não conhecem este site. Em função de indicadores ou de ponderação que vocês querem sobre mercados, vejam isto. Vocês chegam aqui, estão a ver, vocês têm aqui tudo, não é? Vocês chegam aqui e metem Arménia. Vejam, Arménia. Estou a fazer isto em direto para vocês verem que isto não é nada de... Arménia. Porquê que ele não está a fazer? Agora ele vai me deixar ficar mal, estão a ver? Querem ver? Porquê que ele não está a fazer? Agora fiquei triste. Desculpem. Ele devia estar aqui direito. Estão aqui todos, estão a ver, mas se vocês quiserem ser mais rápidos, não é? Em termos de Arménia, tinha de fazer um refresh. Arménia, estão a ver? Eu carrego na Arménia, vejam isto. Não sei, alguns de vocês vão dizer que nunca viram isto. Por isso eu acho que é interessante estar a partilhar isto, não é? Convosco, para ser muito prático. E sobre coisas que eu até apresento e onde é que eu vou buscar a informação, eu ou outros, não é? Arménia, estão a ver, vocês carregam aqui, não é? E olha o que é que ele faz. Ele descarrega aqui um PDF, estão a ver? Ele descarrega aqui um PDF, vejam. Eu estou a fazer isto online, isto não é gravado. Você neste momento tem aqui um PDF com 46 páginas, em que vocês conseguem ver tudo o que são transações de Portugal com a Arménia nos últimos anos, e com dados sempre muito recentes, isto deve estar aqui a aparecer em 2023, em que vocês, por exemplo, conseguem saber, estão a ver, de uma coisa que eu tenho aí mais à frente, vocês conseguem saber, estão a ver aqueles números que eu vos mostrei, estão a ver os tais 6,8 milhões de exportações, tem importações e exportações, não é? Nós temos um déficit muito significativo com a balança com a Arménia. Mas vocês terem uma ideia aqui, estão a ver aqueles estados todos, olhem para isto. E agora vocês querem ver, não, mas deixa-me ver então por produto, eu vou passar isto, tem aqui muita informação, produto e subproduto, estão a ver? Vocês conseguem ver aqui tudo, não é? Grupos, subprodutos, não é? Conseguem ver aqui o detalhe todo do que é que está a acontecer nas diferentes áreas dos vossos diferentes produtos, para pelo menos poder ler esta tendência ou este mercado. Não sei se alguns de vocês conheciam isto, mas é espetacular numa ótica de terem mais dados sobre o que é que está a acontecer.
estamos realmente a crescer em certo tipo não é? De nichos e de produtos. Vejam, eu fiz isto para a Arménia, como também, como entretanto posso fazer também para a Geórgia, não é? Eu carrego na Geórgia, já está a Geórgia, estão a ver? É exatamente a mesma coisa. Neste momento vai-me aparecer a Geórgia. Em função disto, vocês têm aqui também outro PDF. Espetacular. Eu acho que esta informação é muito... Pá, eu vou-vos dizer muito... Eu acho que isto é pago com os nossos impostos, não é? Mas eu acho que isto é pouco comunicado, mesmo oficialmente pelo nosso governo e pelas nossas entidades. Mas está aqui tudo, não é? Esta informação é free. Vocês podem dizer assim, eu não sabia. Pronto, também eu sei, mas depois de saberem, utilizem-na, não é? Aproveitem-na, porque é muito interessante. E agora querem ver outra também espetacular? Pá, digam-me, por favor, deem-me algum tipo de contentamento e que me dizem, olha, não sabia isso e neste momento fiquei a saber e se calhar vou ficar com mais dados para poder tomar algumas decisões ou pelo menos saber o que é que está realmente a acontecer, não é? Pá, deem-me algum conforto nesse sentido, que às vezes as pessoas não têm nem sabiam que isto existia. Mesmo a trabalhar alguns anos nestas áreas e em termos de mercados internacionais. Mas este aqui também, que é a fusão de dois grandes sites ou data information, não é? Em termos da comunidade europeia. Eu vou-vos dar um exemplo concreto. Pá, este também é espetacular. Este é espetacular com um detalhe, que é, vocês aqui podem ver, vejam, é um dos links que está aí também, mas basta vocês meterem no Google Access to Markets, vem parar aqui. E depois vocês o que é que veem? Veem tudo o que são transações da União Europeia e de Portugal mesmo, através de Harmonized System, estão a ver? A 4, 6 ou 8 dígitos. Do que é que andamos a transacionar, a fazer trading com o país que desejarmos. Eu vou voltar a referir, com o país que desejarmos. E com dados muito atuais. E eu, como não gosto de só dizer, gosto de fazer, para as pessoas identificarem com ferramentas práticas, o que é que eu vos aconselho vivamente a fazer? Aqui tem a componente de serviços, aqui a parte de procurement. Para estes dois países, ou para outros países com mais restrições que tentam ser impostas à Rússia, não é? E à Bielorrússia, estejam atentos, tem aqui informações um bocadinho mais. Este aqui também é tão porreiro, ou interessante. Vou-vos dar um exemplo concreto. Vocês, eu tenho aqui alguns, mas vocês depois, entretanto, olham para os vossos HS, não é? Para os vossos códigos de nomenclatura combinada, ou chamem-lhe o que vocês quiserem, a 6 ou 8, perdão, a 6 e 8 dígitos. Eu não sei qual é este. Isto foi alguma pesquisa que eu devo ter feito de alguma empresa, não faço ideia. Nem me estou a recordar. Mas metam aqui os vossos, estão a ver, vocês metem aqui os vossos 8 dígitos e agora vamos fazer isto. Vamos dizer que queremos saber de Portugal, não é? De Portugal. Claro que em certo tipo de produtos, como são mercados não com tanta expressão como outros, como é aqui, por exemplo, Emirados Árabes Unidos, é óbvio, numa ótica de trading com Portugal, que anda nos 400 milhões, é óbvio que pode haver aqui produtos que quase não vai aparecer nada porque nós estamos a exportar para lá este produto, não é? Mas para vocês terem uma ideia, eu agora o que é que faço? Meto Portugal para Arménia, estão a ver? Portugal para a Arménia. E agora faço uma busca, certo? Agora vou fazer uma busca. Estou aqui a fazer. Vejam, basicamente o que é isto? O que é isto? Uppers of Lesser, Composition of Lesser, ok, isto está relacionado com solas para sapatos. Isto não devemos estar a fazer quase nada. Portanto, sapatos. Pronto, sapatos, não é? E vocês, entretanto, chegam aqui. Não é? Chegam aqui, espera aí, para não estar a fazer as neiras. Exatamente, estão a ver, carregam no... estava a ver que não estava a fazer as neiras, estão a ver? Vocês carregam aqui, conseguem saber, vejam, quais são a componente toda de impostos, quais são as formalidades ou não numa ótica de importação ou de exportação, não é? Aqui tudo. Conseguem saber se há algumas barreiras à entrada ou não, neste caso. Conseguem saber, vejam, trade flow. Conseguem saber, olha, por acaso há aqui alguma coisa, olha, fantástico, estão a ver? Eu pensar que não ia apanhar aqui nada, mas tem. Aqui é o que é que a União Europeia... Aqui não tem Portugal, pois. Porquê é que não tem Portugal? Porque não estamos a fazer nada. Se houvesse... Aqui é o que é que a União Europeia, a 27, anda a exportar para a Arménia, especificamente neste produto. Estão a ver isto com dados recentes, não é? Então, vocês estão a ver os dados recentes, têm dados do ano passado. Isto é muito atual. Vocês ficam com os dados aqui todos, para pelo menos terem uma ideia de tendência de mercado, o que é que está a acontecer.
Estamos a exportar mais para lá ou não? E depois especificamente verem o valor, não é? Estão a ver aqui tudo. E até exportar isto, não é? Numa ótica de Excel, se quiserem fazer contas ou se serem mais, refinar os dados. Não sei se tinham também ideia disto. Há muitas pessoas que também não conhecem isto. O que eu acho incrível, não é? Incrível, por isso é que estamos aqui, não é? É partilhar conhecimento e partilhar aquilo que nós sabemos. E por aqui vocês ficam com uma ideia do que está a acontecer. Se fosse um produto, especificamente, imaginem, vou dar um exemplo concreto, de vinho verde, não é? Que estamos a fazer um trabalho lá nesta área, estou a fazer um caso específico, podia estar a falar de outros. Vocês o que é que podem ver? É ver claramente que aqui iria aparecer Portugal, não é? E o trading que tanto acontecia com Portugal. Depois aqui tem alguns dados. E eles, se vocês quiserem ainda aprender mais sobre isto, eles de vez em quando fazem alguns webinars a explicar como é que isto que eu vos estive a dizer, como é que isto... E quando eu digo Portugal, estão a ver? Eu pus Portugal, mas posso pôr Geórgia, não é? Posso pôr o que quiser. Estão a ver? Onde é que está a Geórgia? Vou estar aqui, certo? Está aqui. E é muito rápido, numa ótica de consulta de dados. Muito rápido, é bastante. Trade flow, deixem-me ver. Olhem que engraçado. Eu não, juro-vos que eu não tinha feito isto, portanto não é uma simulação, não sabia. Estão a ver, aqui já aparece claramente, é sinal que nós, neste tipo de produto, agora estamos a fazer, mas isto parecem mais amostras do que vendas, não é? Quer dizer, 129, 400 euros. Mas mesmo estes valores, não é? Que devem ser amostras, provavelmente são amostras e não vendas. Estão a ver, ou foi uma venda pontual de um par de, não sei, de solas ou de sapatos, o que é que estava ali. Estão a ver? Aqui para ter uma ideia, numa ótica de Comunidade Europeia e numa ótica só de Portugal, que não tem expressão nenhuma, aqui neste caso específico. Não é? Estão a ver? Não sei se tinham acesso ou tinham noção. Depois outra ferramenta muito interessante que é, visitem o... Deixem-me puxar a brasa à minha sardinha, não é? Que é a AEP. Se vocês me permitem. Depois há N dados. Que é, visitem também aqui, muitas vezes a AEP coloca aqui tenders, não é? Oportunidades, marketplace, benchmarking, os nossos webinars, o blog, não é? Com um conjunto de artigos muito interessantes nesta área, case studies. Depois tem aqui também ferramentas, na parte toda de tools, não é? Aqui a parte toda de ferramentas para a transação. Vocês têm aqui algumas, não é? Umas melhores do que outras, umas com mais dados ou isso. O Trade Monitor é muito engraçado, é muito interessante também para vocês verem certo tipo de situações que estão relacionadas com dados macroeconómicos. Tem aqui um manual também que está muito interessante. Não sei se isto foi desenvolvido em parceria com a Deloitte. Tem aqui um autodiagnóstico para ter uma ideia de qual é o vosso grau de maturidade em certo tipo de mercado de transição. A componente aqui toda digital. Não é? Estão a ver? Eu estou aqui a falar só do modelo tradicional, não é? Porque depois há uma coisa é o outbound, não é? De ir atrás ao mercado e fisicamente. Outra coisa é o inbound. Vocês podem trabalhar numa ótica de marketing digital, através de inbound, os próprios mercados, tanto da Geórgia como da Arménia. Quando digo Geórgia e Arménia, podem ser outros mercados, não é? E estar a gerar leads em função de investimentos que fazem. A melhor situação que eu tenho de uma empresa, eu vou partar para a melhor... Eu vou-vos dar um exemplo concreto. Eu não vou referir o nome, que a pessoa e o dono da empresa até não, é meu amigo. Vocês querem ver uma técnica de inbound espetacular em função de ads ou de estar a trabalhar certo tipo de redes sociais e em função de mercados? Imaginem, alguns de vocês já participaram em feiras ou já tiveram imensas feiras internacionais. Isto é um exemplo concreto, muito prático e que muita gente não utiliza. Vou-vos dar um exemplo concreto. Imaginem, eu sou uma empresa tecnológica. É um exemplo concreto, não vou falar do nome, não é? Eu sou uma empresa tecnológica. Quero ir ou seleciono 4 feiras para visitar nos próximos meses, que é estrategicamente para mim, ou como expositor, ou até só como visitante, não é? Que se chama Blitz, não é? Eu chamo-lhe Blitz, não é? Quando eu estou só como visitante, estou como fazer um Blitz. O que ele faz, para você ter uma ideia, essa empresa, que é, participa em 4 e não tem orçamento ou budget para poder estar nas 10 que gostaria de estar. Nas 10 em que não está e que são estratégicas para ele, em função de potenciais clientes, o que é que ele faz? Que é, durante a feira, faz um investimento, algumas centenas, outras podem ser de milhares de euros, numa ótica de ads e de geolocalização, com a empresa dele, numa ótica de certo tipo de redes sociais, não é? Que isso é possível de poder fazer, não é como se ele estivesse presente, que é, a informação sobre a empresa dele vai aparecer no feed das redes sociais das pessoas que estão a visitar aquela feira. Estão a ver?
E isso vai gerar, vocês não têm ideia, isso vai gerar quê? Epá, esta empresa é interessante, mas eu não a vi, não é? Alguém, um parceiro, um potencial importador, ou distribuidor, ou agente, o que for, do outro lado. E está a visitar aquela feira e vê, e pelo menos salta para uma landing page, para alguma coisa dessa empresa, e depois, em função dos dados dessa empresa, pode estar a gerar uma lead, tipo, eu quero saber mais. Olha, não te encontrei, mas quero saber mais. E ele não está presente nessa feira. Ou está presente só numa forma virtual, numa ótica de ads que estão a aparecer por geolocalização. Pensem nisto a sério também, portanto, que às vezes, depois depende dos investimentos que a gente tem e a capacidade que tem de investimento para ser. Mas acreditem que numa ótica do digital, estes mercados não é bem o caso disso, mas estou a falar de mercados mais maduros, não é? Numa ótica digital. Mas estejam atentos, há muitas ferramentas hoje em dia que estão a ser utilizadas e que não são só aquelas mais convencionais e tradicionais que entendo são feitas, porque é possível vender, eu costumo dizer, é possível vender com o digital como vender através do digital. E se nós tivermos as duas coisas juntas, podemos ter uma mistura explosiva numa ótica de estar a gerar leads qualificadas. Não é? Portanto, pensem seriamente nisto. Digam-me só, ou deem-me algum alento para continuarmos. Foi útil esta informação que eu vos passei para ficarem com mais dados, não é? Que é não estarem dependentes de mim ou da AIP para terem outra informação que eventualmente nós podíamos estar a utilizar. Portanto, acho que tentamos ser práticos e passar esta mensagem também convosco, que eu acho que é aquilo que devemos estar a fazer. Deixem-me passar isto aqui para trás. Ok, vamos continuar então agora a emergir. Quer dizer, eu acho que foi prático, não é? Emergir aqui. E peço desculpa por esta parte da tecnologia. É a primeira vez, acreditem que é a primeira vez que me está a acontecer uma coisa destas, mas olhem, é o que é. Vamos para a frente. Confirmem-me só, por favor, que eu agora deixo-vos ver se estão outra vez a ver os meus slides, sim? Sim. Sim, confirmamos. Eu deixa-me fazer agora, Cristina, ajuda-me, por favor, que é, Sim. eu vou voltar a tentar fazer o full screen, a ver se ele faz full screen. Fez full screen? Não? Não. É fantástico, mano. Não, é que a mim fica-me full screen, mas para vocês não. Não sei. Estão a ver, o Access to Market está aqui o link direito. Não é? Aqui da AEP, numa ótica de ferramentas, está aqui também. E numa ótica de comércio bilateral, vocês nem têm de procurar, está aqui o link direto também. Pois é só... plataforma a Portugal Exporta, naturalmente, não é? E da própria ICEP, de contactarem diretamente a AEP para mais dados específicos, para validar a participação na missão ou não, e isso é com a Diana. No final estão estão aqui, tanto para telefone, como tanto o e-mail da Diana e da Cristina, que mais rapidamente como eu, e mais focados, podem... Esperem, onde é que eu estava aqui? E depois outra que eu vos estou a aconselhar vivamente, que eles têm, eu tive lá a ver, eles têm, o ISEX, o espanhol, tem muita... Sobre estes dois mercados, não estou aqui a desvalorizar a ICEP, não me interpretem assim, tem bastante informação também sobre os dois mercados, que vale a pena vocês, se quiserem, numa ótica de investimentos, numa ótica de infraestruturas, numa ótica de planos do próprio Estado ou do próprio Governo, numa ótica de oportunidades, estejam atentos, também está para lá muita informação. Vamos então emergir aqui na nossa Arménia, não é? Que vale a pena até vocês visitarem, independentemente de se for só trabalho ou não, é? E se conseguirem fazê-lo, não é? Como é natural. Alguns dos dados eu já tive a oportunidade de partilhar convosco, não é? Portanto, são países que estão em transformação, não é? Que estão a tentar descolar, não é? De um bloco para, entretanto, passarem a estar, independentemente da ligação que entretanto estão, a outro bloco. Mas lembrem-se sempre, mas não façam isso como juízo de valor, que naturalmente estes dois mercados têm ligações privilegiadas, têm a ver com a história, não é? À Rússia, mas vou-vos voltar a referir isto. Há quem esteja a utilizar, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, que é o dado que eu tenho. Há quem esteja a utilizar, para não estar a falar de nomes, há quem esteja a utilizar, por exemplo, numa ótica de produtos transformados e até na área das carnes, por exemplo, que está a utilizar a Arménia como uma forma indireta, não é só, há ali outros mercados, não é? Uma forma indireta de estar a exportar para a Rússia, para vocês terem uma ideia, não é? Portanto, há aqui formas de, muitas vezes, não estou a dizer isto legalmente, não é? Não estou a dizer para vocês falarem daqui. Eu no outro dia, num evento, foi engraçado. No
No outro dia, num evento, depois tive 2 participações de 2 pessoas que foram muito válidas, que me disseram ao José Carlos, eu agora queria passar-lhe toda a informalidade do mercado. E eu também sei alguma informalidade sobre o mercado ou os dados que eu tenho, mas como vocês devem imaginar, a informalidade, a não legalidade, um conjunto de coisas colocam em causa, não é? Estamos a cumprir a lei. Eu não recomendo, não recomendo nem posso falar em público, não é? Portanto, não quer dizer que não haja em todos os mercados, até em mercados dentro da Europa. Estou a dizer, a informalidade existe. Não é? Eu desaconselho-vos entretanto, a irem por esse caminho, não é? Porque eu não quero nenhum daqui dos meus colegas amanhã tenha uma surpresa e que eu esteja a ir visitar a um sítio menos... Mas tenham atenção a isso também numa ótica de diferenciação e de mercados. Não toquem neste tema, estão a ver, numa ótica de Azerbaijão. E nós, a AIP também já fez várias iniciativas no Azerbaijão, que também é um mercado interessante, e a Diana também vos pode ajudar nesse sentido. Não toquem, evitem tocar neste tema, não é? Que é um tema que já vem de trás, mas que agora está um bocadinho, ou teve mais presente, agora vocês devem ter visto notícias, não é? Há coisa de 1 ano e meio e tal, não sei o que, nas notícias, que é Nagorno-Karabakh, a parte toda da polémica, quem tenta andar à volta de se aquele espaço é meu, se aquele espaço é teu, não é? Com o que faz fronteira também ali o Azerbaijão ao lado. As relações com a Rússia, era isso que eu... Depois tenho acesso a isto tudo, passando isto para a frente. Do Azerbaijão, ok, conflito, não sei o quê, está aqui a falar um bocadinho sobre esse mesmo conflito. Aqui estão alguns dados, não é? Olhem, estão a ver, estes dados, por exemplo, peço-vos perdão, para serem mais rápidos e mais flash, eu retirei mesmo de um PDF de uma informação da própria, por isso é que está em espanhol, não é? Da própria ISEX, para mais rapidamente vocês verem estes dados. Tenham em atenção também investimentos que estão relacionados com o banco, não é tanto do BERD como do FMI, como também do Banco Asiático, em termos de investimento, de projetos e infraestruturas que estão efetivamente a fazer. São países que estão a fazer um trabalho muito, muito interessante também na componente toda, estou a falar da Arménia em específico, mas de reduzir a dívida pública, não é? Numa ótica de terem as contas certas, com taxas de crescimento muito, muito elevadas, conforme eu vos disse. Portanto, algum país que está a crescer a 7% ou a 10% está a crescer bastante, não é? Claro, dentro de uma base de partida dos 20 mil milhões, mas não deixa de ser interessante essas taxas de crescimento rápido, das ligações a outro tipo de blocos económicos que vos possa permitir fazer um maior... Não é? Os rankings também estão a ver a classificação aqui, não é? A classificação é simpática, não é? Ou bastante simpática, tendo em atenção o mercado. Vejam aqui não é? Numa ótica de impacto, isso é para você aquilo que eu já vos disse, para terem os números. Não é? Vejam numa ótica de impacto, não é? O impacto que certo tipo de países estão a ver que estão ali ao lado, não é? Que tem no produto interno bruto da Arménia, não é? Vejam aqui e desculpem, vejam aqui a Rússia e vejam aqui a Turquia, não é? Aqui vocês ficam com uma ideia de como é que não é? De como é que o PIB, não é? O produto interno bruto do próprio país é distribuído em função dos diferentes setores. Aqui estão alguns rankings. Aqui estão alguns dados. Se eu estiver aí muito rápido, digo, é que vocês depois têm acesso a esta informação. Eu tenho isto aqui tudo resumido para vocês, não é? Depois, entretanto, entramos em coisas mais específicas e que eu claramente vos recomendo. Tenham atenção aqui. Estão aqui alguns dados flash, não é? Para vocês terem uma ideia do que é que eu chamo a atenção. Aqui estão a ver o PIB per capita, não é? Que é interessante numa ótica de poder de compra. Ter aqui, vejam o crescimento, não é? De 20%, 30%. Portanto, é importante também olharem para isto, dependendo daquilo que estão a trabalhar, não é? O tipo de produtos em que estão a trabalhar. Estão aqui mais alguns dados para vocês e eu quero entrar aqui na parte... Vejam, quem são os maiores parceiros? Era isto, eu quero para vos dar factualidades, não é? Quem são os maiores... Por acaso o Irão também aparece aqui, em termos de ligação. Mas vejam aqui, para vocês terem uma ideia, de uma ótica de importação, não é? Olhem o peso que a Rússia tem, portanto, dependência, não é? Ou ligação ao mercado. Quais são os principais produtos numa ótica de importação? Estão a ver aqui a parte toda de produtos transformados, portanto, a parte toda de alimentação, não é? De food, também com alguma dimensão. Estão aqui algumas empresas, entretanto, aqui. Eu sei que também está aqui, estão aqui 2 ou 3 empresas que
se calhar têm uma especialidade maior, mas depois, no final, podemos discutir ou façam umas perguntas que entanto queiram. Eu gosto muito, se vocês quiserem ver assim uma coisa muito rápida, estes são retirados aqui do OEC Economic. Pá, é muito interessante vocês, entretanto, tirarem isto, que é, vocês podem fazer simulações, até certo tipo de informação, e tipo por bonecos, vocês conseguem tirar a informação free. Depois, se quiserem mais detalhe, têm de pagar, não é? Naturalmente, porque eles também vendem informação. Eu gosto de brincar sempre, pensem sempre nisto. Quando, entretanto, vocês estão a tirar alguma informação gratuita, entre aspas, e que ninguém vos está a cobrar nada por isso, pensem sempre nisso. O produto estão a ser vocês, não é? Até na internet. Vocês, não é? Com redes sociais, e para não entrar por aí, o próprio Google, não é? E aqui ficam com uma ideia também do que é que pesa, do que é que não pesa, para entrarmos em detalhe mais com aquilo que, entretanto, se trabalha, ou melhor, ligações que existem diretamente com Portugal, que eu acho que é o que nos traz aqui, não é? Vejam numa ótica de mercados de exportação, estão a ver onde é que aparece também aqui, por acaso é interessante ver aqui a Suíça, não é? Mas vejam aqui a China, também aqui com alguma preponderância, mas claramente a Rússia com o seu peso, não é? Naturalmente. Aqui numa ótica também daquilo que, entretanto, é mais, não é? Estão a ver aquela situação que é mais exportada. Porquê? Porque a Arménia tem uma força significativa na parte toda de metais e de minérios, não é? Daí aqui esta força, não é? Numa ótica de exportação em termos de 40%. Vocês aqui ficam com uma ideia também do que é que se passa em termos de exportações. Isto eu retirei do OEC conforme... Desculpem. Isto está a ser difícil para mim. Perdoem-me se eu não sou perfeito, mas estou a fazer aqui um esforço para não fazer as neiras. Aqui vocês ficam com uma ideia. Estão a ver onde é que eu tiro estes... Estão a ver onde é que eu tirei, ou tiro, não é? Ou utilizo aquela informação. Eu retiro print screens. Agora estou-vos a dizer como é que eu faço, não é? É incrível. Vejam, eu tiro print screens, não é? De tudo o que, entretanto, está relacionado com aqueles PDFs muito específicos sobre o trading Portugal-Arménia, daquele PDF do Gabinete Económico e de Estratégia. Vão ver que vocês, depois, têm acesso a isto também, que é o que é que nós sentimos aqui? Que há, efetivamente, não é? Neste caso, com a Arménia, basicamente, não importamos nada da Arménia, assim, de uma forma, também não exportamos assim uma coisa do outro mundo. Mas, vejam, estamos a falar aqui de uma estabilização. Eu gosto de bonecos, que é mais fácil ver, não é? Uma estabilização em que houve aqui um crescimento significativo. 2022, 2023 não tenho. Se a Diana tiver aqui mais dados que possa acrescentar, eu agradeço, porque não, sinceramente e humildemente não tenho e não queria estar-vos a passar a informação que não sejam factos, ou pelo menos factos comprovados por entidades idóneas, não é? Vá lá. Tenham atenção também uma coisa que é muito importante. Se vocês tiverem acesso a certo tipo de dados ou daquilo que vos dizem, há muitas vezes, vejam, o INE português, ou o Banco de Portugal, vamos falar do INE português, tem certo tipo de dados da exportação para certo tipo de países, e depois o INE local desses mesmos países não tem dados que batem certo. Vejam, a partir daquilo que exportamos para lá, devia ser o valor de importação que devia estar do outro lado, não é? Mas como eles têm situações de análise diferentes das nossas, e depois lembram-se de outra coisa, por isso é que não é por acaso que existe certificado 01, não é por acaso que existe um conjunto de documentações que vocês, entretanto, têm de preencher numa ótica de uma exportação, não interessa se é via rodoviária ou via marítima, não é? Para certo tipo de países, ou para todos, não é? Mas porquê? Porque é a partir daí que depois, se há certo tipo de informação que, entretanto, não existe, não é por acaso, vejam, é uma coisa que fica inflacionada em todas as análises que vocês façam e pode-vos levar a erros, que é, por exemplo, devido a dois portos enormes que nós temos na Europa, que é o de Roterdão e de Antuérpia, que é Netherlands, não é? Há muitas mercadorias que, entretanto, saem, se não vierem com componente de origem, são consideradas uma exportação, estou a dizer se vierem mal classificadas, não é? São consideradas uma exportação da Holanda para a Geórgia e não uma exportação de Portugal para... Se eu tiver a dizer alguma asneira e se tiver aqui algum despachante, como eu muitas vezes tenho, e transitários, ajudem-me e corrijam-me, que eu também não tenho problema nenhum de dizer... Uma coisa que eu aprendi também ao longo da vida, que é quando as pessoas me perguntam alguma coisa e eu ter a coragem de dizer não sei. Pronto. O dizer não sei também é inteligência, certo? Que eu não tenho de saber tudo, nem quero saber tudo. Eu estou a dizer não sei agora, não é? Dá-me mais meia hora ou dá-me 2 dias e eu se calhar consigo dar essa informação e com quem é que deves falar ou não deves falar.
pensem nisto nas missões com a AIP, que há certo tipo de empresas ou de portas abertas para certo tipo de agentes, importadores, distribuidores do outro lado, que só nos abrem a porta porque temos um consultor local e nos abrem a porta porque é uma entidade, vá lá, não mais neutra, que lhe estava a ter à porta para tentar fazer uma reunião convosco, não é? Em função do vosso interlocutor. Outra coisa muito interessante, que eu gostava que vocês também ficassem com este conceito, que eu uso muito esta expressão, se vocês me permitem, que acho que é muito prática também nos mercados internacionais. Às vezes nós temos de identificar claramente dentro de uma organização local, na Arménia ou na Geórgia, de quem são os decisores, não é? Às vezes nós estamos a falar, não é? Uma coisa é o tipo de compras, não é? Outra coisa é o tipo da parte financeira, depois dependendo da dimensão da organização do outro lado. Nós às vezes não estamos com a mensagem certa, ou melhor, estamos com a mensagem errada para a pessoa certa. E se conseguimos, eu chamo-lhe os cupiris, se vocês quiserem, eu uso muito esta expressão, vocês não se esquecerem, os cupiris. Pensem sempre numa empresa, a nível internacional, é muito prático isto para vocês pensarem, que é, cupiris quem é? Vocês pensam em quem compra, estão a ver quem utiliza, é um acrónimo, não é? Quem compra, quem utiliza, quem paga, quem influencia, quem decide, quem implementa, quem é que vai trabalhar depois com os nossos produtos, modo de distribuição, o que for, e depois quem sabota. Vejam, o ghost profile maior que existe nas empresas é o S, é o quem sabota. Porque há uma relação privilegiada com alguma pessoa ou com algum fornecedor de outro país ou até mesmo de Portugal, não é? Vocês estão a competir diretamente também com outros portugueses. Mas pensem nisso, que é, às vezes nós não identificamos este ghost profile, que é o sabotador, e às vezes não percebemos porque é que uma coisa que havia uma intenção de compra grande e a coisa já estava avançada, porque é que depois, entretanto, ela não avançou, não é? Nós não identificamos bem o sabotador, ou o que é que os leva a decidir, olha, o que é que os impede de avançar connosco. E depois muitas vezes falamos de preços e o preço, claro que o preço é muito importante no meio disto tudo, mas o preço muitas vezes é uma ponta de um iceberg, não é? E é uma ponta do iceberg porque eu sou muito apologista, agarrem-se a isto e eu não quero estar aqui eu sou muito apologista, primeiro relação, depois transação, não é? Não quer dizer que vocês não possam fazer transações sem ter relações, claro que sim. Mas primeiro relação, depois transação, estão a ver? Porque se nós estabelecemos bem a relação, não é? O fator preço passa a ter outro tipo de peso e as pessoas olham para nós com outro, pelo menos, percepção de valor completamente diferente, não é? As pessoas, eu vou-vos dizer uma coisa que eu fui aprendendo ao longo destes anos, que é, as pessoas antes de nos comprarem alguma coisa têm de nos comprar também, primeiro a nós como pessoas. Aquilo que fazemos, como fazemos, a nossa integridade, a nossa honestidade, a nossa conduta, a nossa coerência, estão a ver? A nossa confiabilidade. Eu vou dizer, o termo certo é reliability, que é o termo que eu mais gosto. Nós seguimos quem é confiável. Nós seguimos quem nos transmite confiança, não é? O trust. Vejam, isto até acontece numa ótica de confiança em diferentes mercados, que é, enquanto nós utilizamos só a palavra confiança, não é? Trust, numa ótica do inglês, há o trust e há o confidence, não é? Trust é para pessoas e o confidence é mais para organizações e empresas. Não sei se vocês querem, mas pensem, a moeda mais valiosa que nós podemos ter nas relações internacionais, sejam elas quais forem, com qualquer mercados, ou com qualquer pessoa, até nas nossas relações pessoais, é confiança. Não é o dinheiro, não é não sei o quê, é confiança. Nós temos tendência para avançar muito mais e a probabilidade de venda aumenta quando nós, não é, pode ser conquistar confiança, pode ser construir confiança, mas eu não gosto tanto disso, é merecemos confiança. Estão a ver? E eu acho que a confiança é transferível. E quando nós, no nosso discurso, nas nossas apresentações, nessas mesmas reuniões, fazemos a diferença, não é? Naquilo que passamos em termos de valor e de comunicação com o mercado e com essas pessoas, em termos de confiança, de confiabilidade, podemos estar mais até dos nossos produtos, estão a ver? Conseguimos avançar. Não é? E todos nós temos aqui formas de avaliar muito rapidamente quem é que está à nossa frente e aquilo que tanto faz. Onde é que eu quero chegar? Se houver aqui alguma pergunta, eu vou fazer agora uma pausa, que é, se houver alguma pergunta em específico sobre este mercado, para depois, entretanto, agora saltarmos com mais detalhe para a Arménia. Estão a ver aqui onde é que eu coloquei isto, daqueles PDFs? Naquele PDF que vocês depois podem baixar, não é? É só chegarem lá e baixarem. Vocês é tipo identificar onde é que eu estou, não é? Onde é que eu estou aqui, e com mais detalhes, depois se quiserem ir ao HS, vão ao Access to Markets para verem em detalhe do que é que está a acontecer ou não. Vocês também podem dizer, olha, ninguém está a exportar para a Arménia isto. Ok. Então se não está a exportar, se calhar é uma oportunidade. Vocês não conhecem aquela história? Deixem-me contar aqui uma história sobre a internacionalização que eu acho que é interessantíssima.
Eu acho que nestas situações do mentoring, acho que nunca falei sobre isto. Epá, se vocês já conhecerem a história, epá, não me digam que conhecem, senão eu fico muito triste, mas pode ser sempre uma novidade para alguém. É um bocado básica, mas é muito interessante numa ótica de trabalhar mercados. Eu sou o dono de uma empresa de felgueiras, de muito boa em exportação, em termos de calçado. Isto é meio ficcionado, não é? E, entretanto, tenho 2 export managers, 2 pessoas que eu quero trabalhar no mercado indiano. Estou a falar de Índia, podia estar a falar de outro mercado qualquer. E eu, entretanto, mando as 2 pessoas para, entretanto, fazer visitas ao mercado, com agendas, ou, entretanto, prospectarem o mercado durante 2 semanas ou 3 semanas, o que for. E mando um para o norte da Índia, e mando outro para o sul da Índia. E o do norte, entretanto, passado uma semana, o tipo que vai para o norte, o meu colega que vai para o norte da Índia, liga-me, não é? Eu que sou a pessoa com decisão, o dono da empresa, liga-me, patrão, isto não... Epá, esqueça lá isto em termos do mercado indiano, porque 95% das pessoas não andam calçadas, andam descalças. Eu estou a exagerar, perdoem-me, não estou aqui a fazer juízo de valor. Andam descalças. Portanto, esqueça, nunca vamos conseguir vender sapatos na Índia. O tipo de Sul nunca mais aparecia, nunca mais dizia novidade, ninguém o conseguia contactar, e após 3, 4 semanas, lá consegue falar com ele, no modo de comunidade. E liga para o patrão, descobrimos a pólvora, descobrimos o filão de ouro. Toda a gente aqui não anda calçada. Portanto, somos nós que vamos transformar o mercado ao longo deste tempo e vamos ajudar também a educar o mercado e a mostrar que, se calhar, há benefícios associados a andar calçada em certo tipo. Estão a ver? O que eu vos quero dizer é que a realidade é uma percepção. Não vos quero mostrar aqui então a psicologia do comportamento, nem nada disso. Eu trabalho muita parte de neurovendas e neurociência, mas a realidade é uma percepção. E é a nossa percepção, é a nossa bolha, é a nossa amostra. Estão a ver? E eu estou-vos aqui a dar uma amostra que não representa um todo, é uma parte sobre um todo. Não é? E o que é que eu vos pedi agora? Que era, se tiverem, para entrarmos depois com mais detalhes sobre a Geórgia, se tiverem alguma questão, eu vou passar agora para partilhar. Se tiverem alguma questão, estejam à vontade para colocarem, não é? Não sei se despertei o interesse em algumas coisas, se não despertei, se tive algum impacto sobre maior curiosidade sobre o mercado, ou se já o conhecem, se querem partilhar alguma experiência. Se tiver aqui alguém que já tenha estado nos mercados e queira partilhar alguma experiência, neste caso no mercado arménio, pedia mesmo, não é? Que se chegasse à frente, eu chamo-lhe o show up, wise up e speed up, não é? Portanto, show up. Apareçam e manifestem-se, partilhem, não precisam dar, não é, dados muito particulares ou de um negócio que estão a fazer ou de uma coisa, mas partilhem um bocado dessa experiência, que é sempre muito bom não sermos só nós a falarmos, não é, sobre os mercados. Há alguém que, entretanto, se queira manifestar ou colocar alguma questão? Vocês estão livres para, entretanto, se manifestarem. Completamente libertos. Se o desejarem, certo? Ou não. Vou-vos dizer como é que, entretanto, este condicionalismo eu posso fazer. Às vezes acontece também. Que é, basta eu dizer ou não, a probabilidade de aparecer alguém é muito, é muito maior. Mas eu não consegui. Pronto. Portanto, vamos avançar. Das duas, uma. Ou estão de tal forma esclarecidos, não é? Não sei se a Sara está aqui a querer falar com alguém. A Sara quer falar? Boa. Estou a ver a Sara. Cristina, não te importas? Estão a ouvir? Sim, agora sim. Obrigado, Sara. Não, mas deixamos, ou melhor, estávamos a ouvir, deixamos de ouvir, Sara. Tens de fazer o unmute da tua colocação. Vamos lá, tecnologia. Mas estávamos a ouvir há bocado, Cristina. A Sara não estávamos. Olha, agora. Ai, Sara. Estão a ouvir? Agora sim, obrigado. Pronto. Tentei aqui fazer umas alterações, vamos lá ver se funcionam. Perfeito. Nós trabalhamos muito com o mercado turco e tínhamos uma grande vontade de trabalhar também com o mercado da Arménia. Na parte de exportar pastas cerâmicas, Certo. argilas, caulinos, que é o que fazemos para a Turquia, para o Japão, para o Vietnã. E não sabemos muito bem como abordar este mercado em particular.
mas é um mercado que nós queremos, temos forte desejo de o fazer, que é a parte mineira, portanto, exportação de argilas, de calinos, de feldspatos, e não temos absolutamente noção nenhuma de como fazer em termos. Mas vocês vendem isso para a publicitários, indústria mas não da só. cerâmica, não é? Vendem esse tipo de matérias-primas para a indústria cerâmica. Consegue ouvir-me agora? Estava com interferências, mas vendem-no para a indústria da cerâmica, é isso? Sim, nós vendemos o material bruto, as argilas, os caulinos, os feldspatos. Neste momento vão em contentores, via marítima, por vezes vão em via terrestre. Pronto, temos uma exportação bastante elevada para vários destinos. Já conseguimos entrar em vários mercados, alguns através de formas muito sui generis. Foi aquilo que eu estava a referir, não é? Que é indiretamente, não é assim? Para o Japão foi através de envios de amostras e certificado fitossanitário, que nada tem a ver com caulinos e argilas, mas conseguimos há uns 6 ou 7 anos atrás entrar no mercado japonês com um certificado fitossanitário, com grande esforço, e neste momento é um dos nossos melhores clientes. Para a Arménia em particular temos grandes dúvidas de como poderá ser a melhor abordagem. Embora já tenhamos da Turquia um forte mercado. Certo, mas a Sara ativamente já procurou potenciais parceiros no mercado arménio? Por isso é que eu estava a dizer, a sua intervenção na parte dos contactos, do access to market, eu posteriormente a isto vou pesquisar. Não, ali pode ter uma ideia de quanto é que eles estão a comprar, não é? Para ter uma ideia da dimensão do mercado, Exato. certo? É muito porreiro, vejam, Sara, aquilo é muito interessante para fazer o quê? Que é ter uma ideia da dimensão do mercado. Número 1, dimensão do mercado, o que estão a importar no nosso código, não é? Portanto, ficamos ali com uma ideia. Não sei se é 1 milhão, se são 10 milhões, se são 20 milhões. E depois é assim, será que Portugal já está a exportar para lá ou não? E se está a exportar, e se não sou eu, alguém está a fazê-lo, certo? Pois, é isso. Se alguém está a fazê-lo, eu também o posso fazer. E como é que isso funciona? Está aqui a Diana também, que é, eu a seguir a esta minha intervenção, o que é que eu sugiro, para não estarmos aqui com um caso tão particular, que é muito simples. É a Sara passar a informação à Diana, tipo, olha, nós somos isto, fazemos isto, o parceiro ideal que nós procuramos são empresas parecidas com esta e parecidas com esta, mandam 2 ou 3 sites, não é, por exemplo, e depois os nossos consultores locais na Arménia, identificam ou não, tipo, olha, o potencial mercado é este e vale a pena entrar na missão porque conseguimos marcar 6 reuniões com potenciais leads, clientes que em potencial estão interessados em vocês, ponto, não é? Sim, ou não. Sim. Estão a ver, Sara? Ou não. Sim, pode não haver margem, pode não ser interessante, mas sim, ok, certíssimo. No final, então, vou entrar em contato com a Diana. Boa. Obrigado, Sara. Muito obrigado. Muito obrigado, Sara. Mais alguém quer fazer alguma intervenção? Porque se não o fizerem, correm o risco de não o poderem fazer até ao final. Eu sou brincalhão. Desculpem. Se isto não tem alguma piada aqui pelo meio também, tenham atenção. Às vezes as nossas atividades. Brincadeira, mas estejam à vontade. Mas basicamente o que eu estou a dizer, conforme foi isto, e este modelo passar serve para todos, não é? Que é, se há genuinamente o interesse, ou se foi despertado o interesse e a atenção para esses mercados da vossa parte, independentemente da dimensão, independentemente de todas as prioridades que vocês tenham, contactem diretamente a Diana, mandem alguma informação, conforme eu falei com a Sara, e depois a Diana valida ou não, porque a Diana tem caso, não é? Temos em conversa, e há empresas que a IP prefere, naturalmente, conforme eu vos disse, dizer, epá, não vale a pena porque vamos ter muita dificuldade, porque não há potenciais pessoas para reunirem, portanto a expectativa... Vejam, eu gosto muito de usar esta equação, se me permitem, em mercados internacionais. Olha, obrigado, Sara. A Diana coloca aí no chat, mas no último slide, não é? Que depois a Cristina partilha, também está lá o... Eu gosto de sair de cor, não é? Eu gosto da Diana, sei de cor do e-mail dela, é diana.demidova@aeportugal.pt, portanto, diana.demidova@... Depois a Diana tem outra vantagem competitiva, não é? Como tem proximidade ao mercado e também é de lá de perto. Está ali, olha, diana.demidova@aeportugal.pt, certo? Que é também ter esta, não é, capacidade de poder fazer mais facilmente também a ligação ao mercado. Nós às vezes temos essa necessidade.
E eu sei que, entretanto, em alguns países a Diana até tem necessidade de contratar até tradutores, não é? Certo? Para, entretanto, facilitar um bocadinho a parte mais de ligação e de língua. Isto é outra coisa, na parte de exportação, que as pessoas dizem, porque é importante falar línguas. Eu acho, línguas é quase uma obrigação, mas há muitas mais coisas do que línguas. Nós, como export managers, temos de saber de marketing, temos de saber de logística, temos de saber de comportamento humano, temos de saber de muita coisa, não é? E temos de ser... Vejam uma coisa, é uma das coisas lacunas maiores que eu vejo nas empresas, é se há pessoa que tem... Eu não estou aqui a desvalorizar nem a valorizar outra pessoa, se há pessoa que tem que ter imensas competências, de ser a pessoa mais bem preparada, numa ótica de competências, de habilidades e de capacidade de fazer ligação ao outro, são as pessoas que trabalham em mercados internacionais. É incrível, uma capacidade de adaptação, uma capacidade de resiliência, uma capacidade de saber ouvir não sei quantos não. Tem que estar preparados para isso. E não é aquela pessoa que está mais disponível, ou que, eu vejo às vezes dizer, está mais disponível, ou que não tem filhos e que pode viajar mais. Estão a ver? É exatamente ao contrário. É a pessoa que efetivamente mais competências tem e capacidade de fazer ligação ao outro tem e de se adaptar a meios e se adaptar a um contexto do que a maioria das pessoas tem, não é? Porque enfrentamos um conjunto de... E depois vejam uma coisa, eu estou-vos a passar aqui barreiras e coisas que eu conheço, não é? Depois pode haver barreiras, mesmo nesta componente da SARA, vejam, em certo tipo de país, e aqui também existem, há legislação e coisas próprias que nós não podemos saber, que são quotas de certo tipo de produtos durante um período de tempo. Por exemplo, eu tenho às vezes situações de empresas que estão a trabalhar bem no mercado, a quota, por alguma razão, foi ocupada e ficam impedidos de poder estar a trabalhar aquele mercado durante um período de tempo, pelo menos diretamente. Há aqui pequenas coisas, barreiras tarifárias e não tarifárias, que nós só as aprendemos a partir do momento em que começamos a fazer algum trading com esses mesmos mercados, não é? E há coisas que eu não sei, pronto, e está tudo bem. E há coisas que sei. Mas vou passar então aqui voltarmos aqui à nossa... E eu agora quase não vou ter tempo para falar da Geórgia, o que é fantástico. Mas pronto. É o que é. Confirmem-me já se estão... quer dizer, eu já tive a oportunidade de falar, mas vamos ter aqui alguns dados em detalhe que são mais específicos da Geórgia. Mas centrem-se que há uma comunidade... Eu nem sei se será dos maiores países do mundo, em termos de diáspora, não é a Geórgia, mas a Arménia, em termos de diáspora, comparativamente às pessoas que têm na população cá dentro. O país que eu tinha até era um dos nossos países que também fala português, que era Cabo Verde. Cabo Verde tem 500 mil e tem 1,5 milhão mais ou menos de pessoas fora. Mas a Arménia é uma coisa incrível, que são 3 milhões, que tem quase 9 milhões fora, não é? Pelo menos em termos de dados, são mais ou menos estes. Portanto, tenham atenção a essa parte toda da diáspora. Veja uma coisa, há outra forma muito interessante, via LinkedIn, acreditem, não estou a falar especificamente para a Arménia, utilizem o LinkedIn como uma ótica de diáspora, de verem alguém que, entretanto, tenha, estão a ver um nome como um português e não sei o quê, compete-vos a vocês também verem isso, que é fazerem uma lista de... E depois, no limite, poderem também pedir listagens à ICEP em função destes mercados. Mas o grande problema que aconteceu é, antes a ICEP também nos dava, julgo eu, continua a dar, mas bases de dados melhores do que aquelas, mas agora com RGPDs fica muito limitada a um conjunto de informação que pode passar, não é? Do nome da pessoa, do e-mail, que há uns anos atrás isso era numa ótica de linhas de Excel, isso aparecia, não é? Hoje em dia não aparece. Mas hoje em dia nós também temos ferramentas para mais rapidamente chegamos lá, não é? Portanto, temos aqui a capital, portanto, temos uma ligação muito grande, não é? Também de fronteira terrestre entre a Geórgia e a Arménia, daí permitir, não é? Dentro da missão missão de 22 a 26 de junho, se eu não me engano, sim. Outra coisa que é importante, se houver efetivamente interesse da vossa parte em avançar, ou em querer saber mais, ou a validar a ida ao mercado, naquela nossa missão, tentem-no fazer, tipo, estão a ver, nos próximos dias, tipo, no limite até ao final da próxima semana. Porquê? Porque depois, para fazermos um trabalho digno, também os nossos consultores locais precisam de tempo, não é? Como é óbvio, porque eles, para conseguirem marcar 8 reuniões, ou 6 reuniões, ou 5 reuniões, não interessa, o que forem, eu prefiro às vezes fazer 4 reuniões do que fazer 4 reuniões boas, qualificadas, do que fazer 6 ou 8 não qualificadas. Mas pedia-vos isso, porque demora algum tipo de tempo e há muitas negas também pelo caminho, não é? E eles, para a taxa de conversão, também é tipo de género. Eles têm de contactar 20, 30 para conseguir marcar 4, 5, não é? Portanto, tenham atenção a isso, também é importante, que às vezes, para nós compreendermos o trabalho das outras pessoas e quem, entretanto, está também do outro lado. Estejam atentos à estratégia numa ótica de... Estou a falar aqui que já havia aqui algumas empresas que têm
a componente de materiais de construção e a parte toda de... Estava a ver aqui também amigos, para não estar a referir nomes, mas da parte toda de materiais de construção e da parte mais de infraestruturas, estejam atentos a isto, não é? Numa ótica do Banco Asiático de Desenvolvimento, eu consegui retirar aqui alguns dados, acho eu, numa ótica do próprio país, que pode ser interessante para terem uma ideia de infraestruturas ou de financiamentos, mesmo numa componente imobiliária e de coisas que estão a ser construídas, podem ser interessantes também para avaliar. Estão a ver, eu retirei, por exemplo, isto onde é que estão a ver onde é que estão as maiores partes de investimentos e de apoio numa ótica também do próprio banco ao país, não é? Eu tenho aqui, depois fazer bem isto com mais calma e com mais cuidado do que propriamente. Portanto, as áreas principais é na área de transporte, estão a ver? Na parte de água e infraestruturas, não é? E a parte toda aqui também de setor público não será propriamente aquilo que nos interessa mais, mas que pode ser também relevante para as vossas iniciativas, não é? A tal coisa, então, é a recuperação. Vejam, há uma coisa muito interessante também, como vocês veem também, a situação de impacto, não é? De significativo de mudança também de hábitos e de pessoas em função do que aconteceu há 2 anos atrás, não é? Portanto, de russos com capacidade de investimento e com condições de poder de compra, não é? Também significativo, e de empresários que, devido àquilo que aconteceu, também estão a investir na própria Geórgia, não é? Portanto, estejam atentos também a isso, não é? E depois a Diana também vos pode dar alguma ajuda nesse sentido do que é que realmente está a acontecer e tendências de mercado daquilo que está a ser sentido, porque houve hábitos mesmo dentro do país, numa ótica de falar de produtos transformados ou da parte de food and beverage, não é? De alimentação e bebidas, que houve hábitos de consumo que efetivamente nestes 2 países, nos últimos 2 anos, têm passado. Aqui tem alguns gráficos, às vezes aqui dá para factualmente por estar a referir, não é? O que é que, basicamente, o que é que tem acontecido numa ótica de migrações e de dinheiros e até de fluxos de remessas de imigrantes, não é? Como acontece com o nosso país. Aqui exatamente a mesma coisa, não é? Que é para verem o impacto. Nesse aspecto, nesse aspecto, vejam, é interessante a Arménia e a Geórgia são coisas, faz sentido, estão ali ao lado do outro numa ótica regional, mas para vocês terem uma pequena ideia, é interessante que a Rússia, não é, anda mais ou menos, mas é interessante, por exemplo, ver que na Geórgia, a Turquia, numa ótica de ligação, sendo país, não é, colado, tem uma dinâmica muito maior com a Geórgia, nem se compara, do que com a Arménia. Porquê? Porque os arménios, se puderem, assim, aqui entre nós, não é? Embora esteja a ser gravado, se puderem, não é? Há uma história por trás muito grave do Império Otomano, não é? E da Turquia, hoje em dia, que herdou um bocado desse império de ligação da Turquia com a Arménia, não é? Portanto, vocês não me falem não falem da Turquia quando estiver... Na Geórgia não é de crítico, mas na Arménia é crítico. Não toquem estes temas, porque senão podem ter surpresas, não, ou situações mais críticas, não é? Aqui vem também o impacto, não é, de tudo o que entretanto está relacionado com do impacto nos diferentes setores ou do peso que tem na parte de serviços, de transformação e da parte também da indústria e da agricultura. Aqui alguns dados também para vocês terem uma pequena ideia, não é? Tem aqui isto também tirado do ISEX, para verem isto com mais cuidado. E ambas as cidades, as principais capitais, estamos a falar de 1,2, 1,3 milhões de habitantes. Portanto, quer dizer, não vale a pena, porque as cidades que vêm a seguir só têm 100 mil habitantes, quer dizer, não têm, portanto, os centros neurálgicos é onde a missão vai ser feita, não é? Daí permitir 2 dias num sítio e 2 dias noutro sítio. E outra coisa muito importante na missão, eu vou-vos dar um exemplo concreto. Embora a missão esteja programada para ir às 2 capitais, não é? Numa ótica de negócios, por alguma razão, vocês podem dizer, olha, mas eu não tenho interesse nenhum, não é, em ir à Geórgia e tenho o maior interesse só estar na Arménia. Ou o contrário, não é? Portanto, isto é possível fazer esse equilíbrio, não é? Claro, com ginástica da parte da Diana, não é? E da parte toda local, mas é possível fazer isso, não é? Portanto, não é para a missão ser aos 2 mercados que vos obriga a ir aos 2 mercados, não é? Portanto, tenham atenção também a isso, que às vezes é importante numa ótica de tomada de decisão.
Aqui verem também claramente, vejam que é uma coisa incrível. A Geórgia ainda é mais notável isso, em termos de crescimento. Vejam aqui numa ótica de produto interno bruto, não é? Estão a ver também de crescimento, tem o PIB per capita é muito parecido, mas tem em termos de crescimento, vejam. Desculpem, está aqui. É muito interessante vocês tanto olharem, não é? Estarem atentos aqui, que estamos a falar de crescimentos muito significativos em pouco tempo. Estão a ver o que não é, não há muitos países no mundo que estão a crescer a estas taxas, não é? O que é muito interessante numa ótica também de deslumbramento de oportunidades, não é? E de coisas que estão a acontecer no mercado que vale a pena vocês também olharem para eles com atenção, não é? Estão aqui alguns dados. Parceiros, não é? Vejam, é muito interessante vocês verem isto. Estão a ver, 2 países que fazem fronteira, estão ali ao lado do outro, e verem o peso, não é? Numa ótica da Turquia que tem comparativamente à Rússia, que não tem e aqui a China também com alguma preponderância, mas que tem, não tendo atenção. E vejam a ligação, e aqui o Azerbaijão, naturalmente, não é? Mas vejam aqui também, por acaso, o USA, acho eu. É United States, deve ser. Mas estão a ver, mas é verem que a Turquia também tem aqui algum peso naquilo que entende está. E depois isto está distribuído de uma forma muito próxima daquilo que entende se passa na Arménia, porque não deixam de ser mercados com alguma similaridade, não é? Numa ótica embora sejam diferentes, numa ótica de hábitos e de consumos, mas tem algumas particularidades, não é? Não é por acaso estão ali na parte do Cáucaso em termos de comportamentos. Aqui vocês veem os bonequinhos, que é aquilo que eu mais gosto, que é infográficos, que é ver bonecos. Isto deixa-nos logo claro. Aqui isto está muito pequenininho, mas se vocês forem ao OEC, conseguem ver isto depois. O OEC tem uma coisa muito interessante, sabem o que é? Que vocês conseguem saber, por importação ou por exportação, podem meter o HS brutos, não é grandes, é ver isto a 2 dígitos, a 4 dígitos e a 6 dígitos, se eu não me engano. E depois ficam com mais pormenor e muito rápido. E aquilo faz as contas muito rapidamente. É interessante verem isto também, por acaso é um site muito porreiro para ver esta informação em termos de mercado. Portanto, a parte toda da exportação, não é? Para onde é que a Geórgia efetivamente exporta mais. Reparem que aqui já não é preponderante, portanto há uma preponderância, ou melhor, uma força grande de exportação para a China e já não tem tanta situação. Portanto, compra muito da Turquia, mas não vende assim tanta coisa. Vende, mas não vende assim tanta coisa para a Turquia, não é? É interessante verem isto. Coisas muito parecidas, mas aqui, entretanto, numa ótica de exportação, verem que a parte toda de produtos transformados tal, já tem um peso muito significativo. E aqui a parte também de alimentação, portanto, o peso da agricultura na Geórgia tem também peso, e na parte também alimentar tem uma parte também preponderante, não é? Com algum tipo de significado. Aqui conseguimos ver o quê? Conseguimos ver também o nosso trading com a Geórgia, estamos a falar de Portugal agora já especificamente, não é? Em que conseguimos ver aquilo que entretanto estamos... Houve aqui um pico, é interessante ver... E desculpem, isto está terrível, desculpem. Estão a ver, houve aqui um pico interessante, não é? Que chegou quase aqui andou nos 25 milhões de euros, uma ótica de exportação. Isto era outra coisa que eu vos queria falar também. Não estou a falar aqui da empresa da Saara, tem a ver com movimentos. Vou-vos dar um exemplo concreto. Imaginem uma empresa muito significativa, como portuguesa, com muita dimensão, como uma Galp, falar de nomes, uma Galp ou uma Navigator, não é? Com pasta de papel ou, entretanto, com alguns produtos refinados. É óbvio que se houver uma venda, não é, de uma destas grandes empresas significativa, spot, no ano 2014, de pasta de papel, que foi para aí de 5 milhões ou 10 milhões, é preciso analisar, pode interferir isto. E se calhar foi isso que aconteceu. Foi uma coisa spot, foi uma coisa que só aconteceu naquela altura, mas não é estrutural, não é? Não é uma coisa que é uma tendência. O que é que podemos sentir? É que há aqui uma estabilização, mas há aqui um sinal, não é? 2023 não tem esses dados. Se vocês tiverem, também passem-me essa informação, porque eu também, aqui dá para ver o que é que realmente está a acontecer. É óbvio, não tem, não é? Numa ótica de importação e de exportações, não tem, quando eu digo não tem significado, é que não tem, estão a ver, basicamente não tem peso nas nossas exportações, não é? Nos nossos 110 mil milhões a exportar 8 milhões, basicamente é não exportar quase nada, não tem peso, não é uma gota, não é? Então, atenção a isso, estão aqui valores para vocês terem uma ideia. Depois, o que é que eu vos recomendo? Estão a ver, vocês irem ao site da componente toda do Access to Markets e fazerem o mesmo exercício. Eu fiz, acho eu, mas façam o mesmo exercício para alguns dos vossos produtos para verem o que é que realmente está acontecendo nestes mercados e depois priorizem, não é?
basicamente é priorizar, porque tem a possibilidade de poder fazer isto poderem fazer isto, e tem aqui alguns dados, não é? Se ver aqui alguma coisa que vos chama a atenção, alguma coisa em particular que queiram questionar, também estão à vontade para o fazer, não é? Portanto, deixo isso para o vosso trabalho não me levem a mal, mas deixo isso para o vosso trabalho de casa. Acho que também vos obriga a olhar para isto, não é? Portanto, também acho importante se for esse o vosso interesse e verem o que é que realmente está a acontecer, não é? Aqui em algumas estações de produtos ou subprodutos ou de categorias de produtos e verem aquilo que está a acontecer. E é exatamente a mesma coisa que se passa com uma ótica de transporte, conforme disse a Sara também, e bem, que é, e estão aqui factos, não é? Que é a parte da nossa exportação. Há uma parte, não é? Dentro dos 15 milhões de exportações para a Geórgia, que metade vai por via rodoviária e, não é? Mais ou menos isso, não é? A volta disso. E metade vai por transporte marítimo, que é interessante também vermos isto, porque depois é importante também vocês fazerem estas contas com transitário, com despachante, e simulações. Não vou entrar aqui em incoterms, se vocês devem vender FOV, se é nacionalizado, se é com dia... Não vou entrar por aí. Entramos aqui numa discussão difícil. Mas peçam ajuda de simulações de alguém que tem essa especialidade, porque às vezes podemos estar a falar de situações meramente de impostos ou tarifárias que não estão a ser trabalhadas e em que nós, quando fazemos bem as contas, podemos ficar fora do mercado devido ao preço ou devido ao peso que a logística... Eu acho que no transporte internacional a logística não é tida em atenção, ou melhor, devia ter mais atenção do que aquele que ainda tem. Eu sei que todos vocês fazem contas. Mas há custos escondidos, não é? Que nos tornam mais ou menos competitivos em função da forma como nós abordamos os mercados. E às vezes o custo da logística não é tido, não é? Vocês podem ter indicadores, não é? Que é o vosso produto, qual é o peso que, entretanto, o container tem, não é? Numa ótica de tudo pago, sobre o peso do produto. E ver o impacto que isso tem ou não é? Em função do trânsito que, entretanto, eles vão fazer, não é? Ou do parceiro que tem lá localmente. E se tiverem um parceiro que é realmente melhor do que vocês naquilo que está a fazer, peçam também ajuda, no sentido de que sejam eles próprios, se tiverem dimensão do outro lado, podem ser eles que têm interesse em tratar de tudo, e de surpresas. Nestes mercados não tenho nenhum exemplo, mas de surpresas por não estar a fazer as coisas bem feitas, de acontecerem coisas entre vender e receber a mercadoria, de ter algum tipo de surpresas. Portanto, da minha parte, desculpem que se eu acelerei um bocadinho mais e se calhar não fui tão profundo na Geórgia como entretanto fui na Arménia. E estão aqui os tais, não é? Portanto, este é o foco, este é o vosso alvo, não é? Eu agora estou a dar muito trabalho para a Diana, ela está ali a olhar para mim, vai começar a sorrir. Que é, estejam claramente à vontade, e ela agradece, e nós agradecemos, que é, coloquem questões, não é? Demonstrem, se for o caso disso, o vosso interesse e peçam mais informação, deem essa informação para podermos rapidamente validar com os nossos consultores locais. E a Diana tem essa capacidade de ser muito rápida, que é valida muito rapidamente ou não é? A apetência e as expectativas para não defraudar as expectativas do outro lado. Eu chamo-lhe a satisfação. Vejam, uma equação, eu gosto muito de equações, que é a minha formação base em engenharia, que é a satisfação é aquilo que entregamos, menos as expectativas foram criadas, não é? A satisfação é aquilo que entregamos, menos as expectativas foram criadas. Se for colocada uma expectativa muito lá em cima, não é? Temos percepção, em função daquilo que entretanto vai ser. Portanto, a Diana também não vai colocar a expectativa a zero, não é? Porque depois qualquer coisa que entregasse seria fabuloso. Mas temos de trabalhar muito bem este binómio entre expectativas e resultados, porque é isso que vos vai fazer uma avaliação sobre o trabalho ou o serviço que nós tentamos executar. Eu agora abriria a sessão para... Volto a agradecer à Sara o facto de fazer essa intervenção. Alguma experiência, alguma partilha que, entretanto, queiram, alguma pergunta muito específica que queiram colocar sobre os dois mercados e sobre o... Depois, entretanto, a Cristina vai ter o cuidado também de passar, não é? Certo? Os dados todos da missão, o preço, as condições, a logística, e vocês depois também podem ver mais dados, não é? Portanto, isso existe. E vocês depois, entretanto, veem também nesse link muitos detalhes, mas estejam livres de questionar a Diana, que a Diana tenho a certeza que faz aqui um bom trabalho e vos ajuda nesse sentido. Que não são mercados que neste momento são tipo, não é, brilhantes para a exportação portuguesa, mas são mercados que, em função das taxas de crescimento, justifica estar atento a algumas oportunidades que, entretanto, e de outros que vocês podem ter ao lado, não é? Já estão a trabalhar com a Turquia, já estão
a trabalhar, não é, com o Azerbaijão, já estão a trabalhar com algum tipo de mercado e façam isso tomem essa decisão com alguma rapidez, entre aspas, não é? Porque para termos tempo convém que toda essa informação chegue até ao final da próxima semana em termos de tomada de decisão ou do vosso investimento. Da minha parte, não sei, Cristina, não estou atento aqui ao chat, peço imensa desculpa. Não, penso que não está nenhuma questão por esclarecer. Ok. Das duas, uma, ou as pessoas estão totalmente esclarecidas, ou o Sr. José Carlos Pereira não teve a competência para vos dar algumas informações. Mas eu acho que aquelas ferramentas que eu tive aqui, aqueles 15 minutos ou 20 minutos que tivemos a fazer ferramentas, eu acho que já criei alguns atalhos, não é só para estes mercados, é atalhos para estes mercados e para muitos mais mercados dos quais vocês podem fazer uma análise só por vocês, estão a ver, e sem custos, não é? Que é o mais importante numa ótica de, às vezes, tomada de decisão. Eu acho que a internacionalização, uma das coisas mais importantes é preparação. Nós muitas vezes não estamos preparados. Eu vou-vos dizer, cada vez que nós não estamos preparados, também não estou a dizer para terem excesso de informação, porque excesso de informação também leva à entropia, não é? A engenharia também nos diz isso, mas preparem-se, porque quanto mais bem preparados, mais facilmente vislumbramos oportunidades. Portanto, tem muito a ver com preparação. E eu vejo às vezes que as pessoas já se sentem muito boas, porque já trabalham em muitos mercados e não sei o quê, e depois não fazem o trabalho de casa e não se preparam. Preparem-se bem, quanto mais bem preparados. Estou a dizer, muitas das oportunidades que eu perdi em algumas reuniões e algumas coisas que eu já fiz, tanto eu como ajudar num conjunto significativo de empresas, com a AIP, não só, teve muitas vezes relacionado com eu muitas vezes me sentir, eu estou tão à vontade, eu tenho boa comunicação, eu sei muito bem, e não fazer o trabalho de preparação que eu tenho de fazer. Porque se eu estiver preparado, à partida vou converter mais, vou ter mais resultados, e vou à luz, vejam, e outra coisa que é muito importante, e à luz de quem me está a reunir comigo, passa a ter muito mais autoridade e reputação, porque as pessoas sentem que eu estou genuinamente interessados nelas. Estão a ver? Vou voltar a repetir, sou genuinamente interessados nela. Pensem nisto muito seriamente. Quando nós estamos genuinamente interessados nos outros, à luz deles, nós tornamos interessantes, não é? Não sei se passa esta mensagem, mas acho que é importante passar-vos. Da minha parte, Cristina, Diana e a todos, que eu não consigo falar a todos, a Sara, o Bernardo, a Carla, o Fernando, o Helder. Obrigada. Agora é estudar, ver o que é que pode daqui sair. Certo. Obrigada a todos pela vossa presença. Iremos enviar então a apresentação do José Carlos Pereira e depois também o vídeo. Demora um bocadinho mais porque tem que ser editado, mas enviaremos, está bom? Muito obrigada. Depois Muito todos obrigada. os esclarecimentos serão dados pela Diana, está bom? Obrigada. Bom Obrigado dia, a todos.